Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o podcast Conexão Ágape. Esse é mais um episódio que eu tenho certeza que irá edificar a sua vida. Mas você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal para você não perder nenhum episódio. Clica aí no sininho que você vai receber a notificação na hora que esse vídeo for ao ar. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Marco Araújo. É o psicólogo que vai trazer aqui muitas informações, histórias, vai falar sobre o seu projeto, o projeto que ele faz parte, que tem edificado vidas de muitas pessoas. Marco, seja muito bem-vindo aqui no Conexão Podcast. É uma honra recebê-lo aqui para você compartilhar aí do seu conhecimento, da sua história de vida e de muito o que o senhor tem para nos ensinar. Eu que agradeço o convite, né, para poder passar um pouquinho da experiência de vida, né, e dos trabalhos que eu faço, que não só edificam vidas, mas edificam a minha própria vida, né. Maravilha, que bom. E aqui também, hoje participando conosco, a Sandra Alves. Seja bem-vinda de novo, Sandra. Hoje o nosso papo aqui, gente, é um papo assim... que podemos dizer sobre saúde mental também, né? O Sim. quanto que as pessoas precisam desse cuidado, precisam de ter essa atenção, porque a nossa vida não é somente o físico, mas também o emocional, né? Mas antes da gente falar aí sobre esse seu trabalho, que tem ajudado muitas pessoas, conta um pouquinho da sua história de vida. Você é de Cuiabá, você nasceu em outro estado, em outra cidade, conta um pouquinho aí como que é a sua história de vida. Então, eu sou natural de Campo Grande, mas filho de cacerenses, né? Meu pai, há alguns anos atrás, eles mudaram para Campo Grande e eles tiveram 4 filhos em Cáceres e vão ter 4 lá em Campo Grande. Eu sou o caçula, né? De 8 irmãos, eu sou o mais novo. Então, eu tenho irmã que é quase 20 anos mais velha do que eu. Eu estou 18 anos em Cuiabá. Na época, eu vim para trabalhar com um cunhado meu. E, ao mesmo tempo, eu acabei entrando e começando a trabalhar na prefeitura de Cuiabá, né, no pronto-socorro. Legal. Você aqui em Cuiabá desenvolve um trabalho muito bacana, que é o Projeto Cuidar, né? Isso. Explica pra gente como que surgiu essa ideia. Você chegou a ter situações na sua vida que você precisou de ajuda? Sim. Quais foram essas situações? Então, há mais ou menos uns 7 anos atrás, não, mais, uns quase 10 anos atrás, na época que eu conheci o Wanderson, até falando dele, né? Eu estava num meu relacionamento, fui casado 20 anos, eu tenho 3 filhos, até hoje eu vou sair com eles, meus filhos, eu sempre falo que é a minha riqueza, hoje já estão todos adultos. Que bênção. E o meu casamento chegou ao final, praticamente. Eu passei 3 anos lutando para não divorciar, entendeu? Porque eu sempre entendi que casamento era para sempre. Mas hoje eu entendo que é para sempre quando as pessoas querem continuar nesse relacionamento. Sim. E nessa época eu fui acometido de eu acredito que eu já tinha essa questão depressiva, porque eu tinha muita questão de apego, assim, a minha criação. Eu tive um pai alcoólatra, né, que isso também influenciou, e depois com a psicologia eu fui entender mais algumas coisas do meu passado. E nessa época eu acabei tendo depressão. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, depois eu vou até te falar que eu tenho ansiedade, mas hoje a ansiedade não manda mais na minha vida, Maravilha. Né? Que eu aprendi a lidar com ela. E eu acho que lá por volta de 2009, se eu não me engano, eu sou bacharel em teologia também. Olha, que legal. E na época eu tomava conta de um trabalho da Igreja Batista. E quando veio essa questão dos problemas conjugais, e assim, essa questão que a esposa ela falou que não queria mais ficar casada, né? Eu até entendo, né? Assim, o nosso casamento sempre foi conturbado, tal, e ela conseguiu
ela sempre estudou, buscou a vida dela e conseguiu ter uma independência financeira. E o casamento já não vinha bem. Há muito tempo eu assim, quando você sai de um relacionamento que você não quer, você fala, o outro não quis. Mas hoje eu entendo ela, entendo que aquilo foi até melhor para minha vida, e vocês vão entender depois por quê. Sim. Naquela época eu tive a depressão, eu tive três tentativas de suicídio. Meu Deus. Uma eu tentei injetar, eu trabalhava no pronto-socorro, né, então tinha facilidade de ter isso na minha mão. Eu tentei injetar a xilocaína na veia. Meu Deus. E fui impedido por uma pessoa. Depois eu tomei todos os meus medicamentos, depois que eu já estava tratando, eu tomei todos os meus medicamentos que os médicos tinham me receitado, que o psiquiatra tinha me receitado. Eu tive um apagão e fui parar no pronto-socorro de Várzea Grande, porque na época eu morava no bairro Pirineu. Sim. E assim, eu fui salvo porque chegou lá e os médicos conseguiram me estabilizar. Sim. Estabilizar, reverter, porque claramente foi uma overdose de medicamento. Meu Deus. E eu lembro que eu passava horas, dias entrando na internet procurando uma maneira de eu acabar com a minha vida. Misericórdia. E assim, ali eu entendi como que é difícil, sabe por quê? Porque se você só tem uma dor de dente, você vai no dentista, o dentista resolve. Se você tem uma dor de cabeça, você toma um analgésico, resolve. Mas a dor psicológica, a dor emocional, ela é muito ruim. Porque você pode até tomar um antidepressivo, mas se o remédio não fazer o efeito, ou se ele, quando você vai precisar de outro, mas mesmo assim você continua sentindo a dor. Você dorme, esquece, mas quando você acorda, tá a dor ali. E eu não consegui, até por ter um cunho religioso, uma crença, entender isso. Eu não consegui entender mesmo. Falava, Deus, eu não sei por causa disso, eu não estou preparado para isso. É o que hoje muitos, principalmente cristãos, né, passam por essa situação e se autocondenam. Sim. Porque acreditam que pelo fato de ser cristão, acreditar e ter fé, acreditar em Deus, não é possível passar por essas situações, mas nós somos carnes também, né? Sim, emoções. Esquece esse pequeno detalhe, né? Você está num corpo que vai sofrer essas coisas, né? Sim. Às vezes nós conseguimos entender que o ser humano ele é formado de corpo, alma e espírito. Sim. Tem que tratar. E nesse período, depois que você teve essas tentativas, qual foi a sua ajuda, a sua luz que você falou assim, não, eu preciso sair dessa? Então, aí, a última tentativa que eu tive, eu sempre falo que ali foi o ápice e um milagre de Deus na minha vida. Eu lembro, se eu não me engano, era quase véspera de Natal e eu tinha ido para o trabalho e tinha voltado. E naquele dia a dor era tão grande que eu passei na ponte Sérgio Mota. Misericórdia. Eu parei, na época eu tinha uma moto, eu parei a moto lá embaixo, lembra? Era uma bis, deixei ela lá embaixo e subi, eu ia me jogar lá de cima. E tava silêncio, quase não passava carro, porque época de festa, né, Sim. pessoal? Se eu não me engano, era umas 7 e pouco da noite. A pessoa tá voltada mais para a família. Aí passou um casal. Esse casal, pelo jeito, eles estavam caminhando. Quando eles me viram, o rapaz perguntou, Senhor, o que está acontecendo com o senhor? Eu falei, não, nada nele, viu que eu estava chorando. Ele pulou aquela coisa, foi lá, a menina também pulou. Eles foram lá, começaram a conversar comigo. E eu lembro das palavras dele, não faz isso que Deus tem algo muito grande na sua vida. Glória a Deus. E eles falaram, oraram por mim. E naquele momento eu voltei. E aí parece que algo diferente aconteceu naquele dia. E eu já estava... até o meu chefe do pronto-socorro já tinha procurado ajuda psicológica e eu ainda não tinha ido. Eu desci de lá, peguei minha moto e saí, e eu esqueci de agradecer eles. Sim. Não encontrei ninguém. É isso que eu ia perguntar. Voltou a vê-los, né? Nunca mais. Você nunca mais viu eles? Nunca mais vi. Mas Deus registrou, né? O que eles Deus fizeram registrou. na sua vida.
Nunca mais vi. Eu falei para uns assim... Quem sabe eles estão assistindo o podcast, Sim. né? Assiste. Algumas pessoas dizem, uns foram os anjos do Senhor, eu peguei e falei, pode ser. Assim, os 7 falam, não, de certo eles estavam com o carro, com a moto lá embaixo e foram embora, né? E você não viu. Eu só sei que mudou, minha vida começou a mudar ali. Aí eu dei ouvido ao meu chefe na época, o Antônio, ele era até ele me passou por psicólogo do pronto-socorro, e ele, como ele não atendia, ele me mandou lá pro Policlínica do Verdão. Eu sempre falo que tudo que a gente vai fazer sempre tem uns obstáculos. O primeiro psicólogo que eu fui atender era um rapaz novo, né? E me ensinou a nunca ser psicólogo igual ele. Ele pegou, quando eu falei a minha história, ele pegou e falou, essas mulheres estão difíceis. Ontem eu vi a minha ex mesmo, no meu carro que eu comprei junto com o namorado dela. Ele foi compartilhar... Foi compartilhar a dor dele. Eu falei, meu Deus, será que todo psicólogo vai fazer isso? Eu falei que não ia mais. Aí você não foi mais? Não foi mais. Aí Olha meu chefe pegou e falou, não, tem outros lá. Aí eu vou marcar com outro lá. O outro não tinha, que é o psicólogo que foi meu até me dar alta. Ele pegou e falou pra mim que ele não tá mais aqui, ele passou num concurso do INSS e foi embora. Acho que pra Brasília, alguma coisa assim. E ele falou pra mim assim, a primeira coisa, olha, eu tô aqui pra te ajudar. Mas se você não se ajudar, eu não tenho como te ajudar. Aí você já viu que tinha algo diferente aí. Isso, esse profissional diferente. Já... E assim, ele trabalhou muito, que naquela época eu só era bacharel em teologia, mas eu tinha deixado. Assim, eu sempre fui daquela, eu acho que alguém para tomar conta de um trabalho, de igreja, essas coisas, ele precisa ter uma família. Entendeu? Entendi. E eu já tinha passado aquilo, com problemas na minha família, ter que resolver problemas da família dos outros. Entendi. Aquilo era muito difícil. E eu acho que isso acabou me adoecendo. Entendi. E eu voltei com esse outro psicólogo, ele começou a trabalhar comigo, e a primeira coisa que ele falou, ele era a mesma abordagem que hoje eu utilizo, que é a terapia cognitiva comportamental. E ele me explicou tudinho como que funcionava e falou, olha, você precisa mudar de vida, mudar o foco da sua vida. Qual é o foco da sua vida hoje? Só ex-mulher? Só ex-mulher não, eu ainda estava casado. Sua mulher falou, eu peguei e falei, é minha família. Ele falou, então, sua família sempre vai existir. Mas você tem que mudar o foco da sua vida. Aí, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de estudar. Então, você é formado no quê? Eu falei, nisso. Ele falou, então, você não tem sonho de ser outra coisa? Na época eu queria ser fazer enfermagem. Aí um amigo meu, enfermeiro do pronto-socorro, o Aris, ele acabava vendo, ele vai lembrar, ele falou pra mim, não faz isso não, eu trabalho demais, eu tô fazendo até outra faculdade. Não que eu acredito que o enfermeiro é uma profissão maravilhosa, eu acho lindo, mas eles trabalham demais e ganham muito pouco. E tem que ter também, eu falo assim, que cada um tem um chamado, né? Sim, é um dom sim. Que a pessoa faz ali com maestria, né? Não é para qualquer um. Eu falo que o trabalho da área da saúde não é para qualquer um. Ele cuidar de vidas, de outras vidas, doentes, é questão da empatia, né? Isso. E uma coisa é você achar a profissão bonita, outra coisa é você se encaixar dentro dela, né? É verdade. Então eu saí dali, aí eu fui fazer, na época, eu fiz vários vestibulares, eu fui olhar na UFMT para fazer Enem, falei, não dá, como que eu vou estudar de manhã, de tarde e à noite? Não tem como, eu preciso trabalhar. Aí eu fui numa faculdade particular. Na época eu fiz vestibular em todas que tinham... eu coloquei a primeira opção em todas enfermagem, segundo psicologia. Olha e só. eu fiz psicologia porque eu olhava pro meu psicólogo e falava, pô, esse cara me entende. Esse cara, como que ele sabe o que eu tô sentindo? E a questão da empatia, né, que eu acabei de falar. Eu, assim, num tratamento psicológico, a primeira coisa que o psicólogo tem que mostrar para a pessoa é essa questão empática, empatia. Não que você vai absolver a dor da pessoa. Sim. Isso é impossível, você não vai sentir a dor dela. Mas você vai colocar no lugar dela, entender a dor dela. E eu lembro que eu comecei a atender meu psicólogo, primeira coisa que ele falou, vamos fazer um planejamento de vida para você. E até hoje eu tenho meu planejamento de vida. Maravilha. Meu caderninho. Maravilha. Até hoje. E muitas das coisas eu fui realizando com o tempo. Maravilha. Qual foi a primeira coisa que ele falou assim que você precisava mudar? Pode contar? Foco. O foco. Primeira coisa, mude o foco da sua vida. Segunda, procure alguma coisa que possa mudar. Você gosta do que você faz? Ele perguntou assim, seu trabalho? Eu falei... Aí eu comecei a pensar, eu falei, doutor, eu não sei responder isso hoje. Eu fui para casa,
Assim, uma semana matutando nisso, cheguei para ele e falei, não, doutor, eu não gosto do que eu faço. Olha Eu faço por necessidade. Já estava numa rotina, né? Eu Eu preciso fa- pagar conta, eu eu tenho faço um emprego. Eu faço por Você necessidade. nem entendia os valores que você tinha, né? Eu faço. E aí eu peguei e ainda perguntei. Antes disso, né, eu perguntei para ele, mas como que eu posso saber se eu gosto ou não? Ah, você vai saber se você gosta ou não se isso, quando você chega em casa e você deita a sua cabeça no travesseiro e se sente realizado. Você não se sente Faz todo realizado, sentido, né? você vai... Sabe por quê? Porque quando você tem problemas em casa e você se sente realizado no trabalho, já é uma coisa boa. Sim. Entendeu? Às vezes Tem você parte do seu dia que já vale é a a pena. parte do teu dia. Sabe? Mas quando tudo é ruim, é mais difícil ainda onde você vai buscar refúgio. É verdade. E aí eu falei pra ele, depois eu falei pra ele que não, eu acho que não, eu acho que é por necessidade mesmo. Eu ainda falei pra ele que queria ser mais útil para a sociedade. Ele falou, não, qualquer lugar você vai ser útil para a sociedade, mas isso tem que ser bom pra você. Você sentiu um choque quando você teve essa realidade com você mesmo? Sim, muito. E muito. E aí, quando eu vi, eu tinha perdido o foco na minha dor. Eu comecei a trabalhar isso. Aí eu fui estudar, fiz o vestibular, passei para as duas coisas, fiz o Enem, usei a nota do Enem até para fazer o FIES. Ai. Aí, quando eu fui para fazer lá, eu ia fazer enfermagem, eu lembrei de todas as palavras que ele tinha me falado. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou fazer psicologia. Que maravilha. Eu vou fazer a mesma coisa desse cara. Que legal, olha que inspiração. E eu fiz a matrícula de psicologia. Primeiro semestre vem aquelas matérias todas que é muito parecido com todas as matérias, mas vem a introdução à psicologia. E ali eu fui lendo, e conforme cada ano que ia passando, mas eu ainda estava lutando contra a depressão. Sim. Eu fiz praticamente 4 anos de faculdade, foi 5 anos, lutando. Aí ele me deu alto e falou, não, você não precisa mais de terapia. Mas quando eu falei para ele que eu ia fazer psicologia, ele falou, maravilhoso. Ele falou, você vai conseguir entender muito mais as pessoas quando você estiver dentro do consultório. Maravilha, porque você passou, né? Você real, foi né? um paciente. Tem uma frase de Carl Jung, né? É mais ou menos assim, estourar todas as teorias, mesmo que você aprenda todas as teorias, você tem que entender que o terapeuta é uma alma humana cuidando de outra alma humana. É verdade. Você tem que... E o que isso quer dizer? Poxa, eu sou humano, eu tenho que entender o outro humano. Uhum. Hoje a sociedade, ela vive doente porque as pessoas são muito individualistas. Cruéis. E cruéis. Então, Cruéis. eu sempre falo que amor o pessoal fala, quem odeia ele não ama. Será que não? Será que o ódio não é um amor Escondido? magoado? Um amor ferido? É igual a gente estava falando aqui antes, né? Sobre um elogio, né? De uma pessoa que ela não tem a capacidade de elogiar, ela fica procurando onde ela vai, tipo assim, é igual aquela folha, um pontinho na folha branca, né? O que você enxerga? O pontinho, porque você fala assim, tem um pontinho preto, outro vai olhar e fala assim, não, tem uma folha branca. Porque o pontinho é o menor. É o menorzinho. Tem tudo. Em volta tem toda a folha branca, né? E nessa época que eu estudava, eu trabalhava no pronto-socorro e era vigilante, mas eu já tinha saído lá da MM já. E assim, eu trabalhava todos os dias. Aí a sua rotina mudou para estudo, trabalho. Estudo e trabalho, eu perdi o foco nos meus problemas na família. Graças a Deus. Até que chegou um dia que eu realmente saí de casa. Eu vi que não tinha mais jeito. Só que quando eu saí de casa, eu não digo curado da depressão, que depressão não tem cura. Eu sabia controlar minha ansiedade, minha depressão. Eu sabia que a partir dali, sofri. Eu sempre falo para meus filhos, né? Eu passei 1 ano morando em uma kitnet. Toda noite eu ficava triste e eu chorava. Mas eu chegava da faculdade, a primeira coisa que eu olhava, você falava, não, eu vou vencer. Eu lembro que quando eu estudava, eu fui em todas colação de grau, até a minha. Sério? Todas. Pra te motivar. Pra motivar. Que legal. Que legal.
Desculpa ficar emocionado. Não, pode ficar aqui à vontade. Mas eu lembro que aquilo me incentivava. Sim. Eu chegava ali, fora de outros amigos formados, porque a gente faz muito amigo dentro da faculdade, turmas, né? de outras turmas, de outros cursos, Sim. né? E eu lembro que eu ia lá assistir e falava, puxa, um dia vai ser meu. Aí meus professores saíam, logo é sua. Eu lembro até hoje o meu coordenador, o professor Marcelo, na última colação antes da minha, ele chegou, mas eu falou, próxima é a sua, hein? Vamos preparar. Faltava orgulho, só né? 6 meses. Mas sabe o que é interessante? Eu lembrei que o nosso pastor, né? Nós somos da mesma igreja, né? Eu lembrei que uma vez ele trouxe uma determinada palavra e falava assim, apaixone-se pela promessa. Ou seja, apaixone-se pelo seu sonho. E ore por Porque às vezes a gente tem sonhos. Eu tenho sonho da faculdade, mas eu não tenho coragem nem de tentar um vestibular. Verdade. Como que eu vou realizar o meu sonho? Né? No caso, ele ia nas formaturas. Cara, eu tô colocando gás ali, ó, é meu sonho. O meu vai chegar, eu não vou desistir. E continua indo depois. Porque eu conheci muita gente das turmas que vieram depois, e por causa do projeto Cuidar, eu tive um convênio com a faculdade. Na época a faculdade era a FAU, que hoje é a Unifac, né? Que é a católica hoje, né? E eu lembro que eu fiz um convênio depois do projeto Cuidar e eu acabava indo no das meninas que eram estagiárias lá no projeto. Então eu formei, e aí como veio o projeto Cuidar? Tudo isso é antes do projeto Cuidar. Sim. Eu lembro que quando eu estava no campo, a gente tinha que ficar correndo atrás de lugar para estágio. E quando a gente foi para a clínica ali, eu lembro a primeira vez que uma pessoa chegou para atender e me chamou de doutor. Eu tomei até um susto, assim, né? Falei, meu Deus, estão me chamando de doutor, eu sou estagiário ainda. Aí eu cheguei para a professora e falei, para a minha supervisora, falei, professora, eles me chamaram de doutor. Ela pegou e falou, como que ela falou? Recebe. Seu futuro vai ser esse mesmo. Entendeu? E eu lembro que o primeiro paciente que eu tive, e é até engraçado, a minha professora, ela disse bem claro, nós só atendemos adulto porque eu não tenho especialização para trabalhar com criança e não trabalho com criança. Então não vou poder te supervisionar e nem te orientar no atendimento com criança. Na época, a secretária da clínica pegou e me marcou uma criança de 6 anos. Aí eu cheguei. Quando eu cheguei, eu não sabia que tinha 6 anos. Ele chegou lá, conversei com a mãe e falei, e agora? Liguei para a professora falou, agora você dá um jeito. Atende. Procura outra professora, pelo menos para te dar uma dica. Aí eu procurei outra professora que realmente atendia criança, né? A professora Maria de Jesus, ela me deu umas dicas e fui atender. Foi o meu primeiro paciente. Hoje, até ontem eu mandei mensagem para a mãe dele, né? Peguei e falei, nossa, seu filho deve estar grande, hein? Ele tá um baita de um homem. Na época, 6 anos, no começo da faculdade, 5 anos com mais. Eu formei em 2017 para hoje são quantos anos? 6 anos. 6 anos, então ele eu deve sou de humanos, eu conto no dedo. se ele tinha 6. Se ele tinha 6 na época. 6, 12. 6, 12. Não, mas tem 6 anos que eu formei. Ele tinha 6 anos no começo. Você estava no estágio. Eu estava no 9º semestre. Nono semestre. Deve ter uns 11. Não, tem mais. Ele deve ter uns 13. Deve ter uns 13, porque 12 é o tempo, mais um ano que eu fiz. Tá. Ele deve estar com 13 anos. Deve ser isso aí, 13 anos. É prazeroso ver, né? Deve ser bem gostoso, assim, né? Você vê que você ajudou ali. Sim. Assim, é maravilhoso. Acho que claro. Pode falar. Não, para terminar. É claro que a gente busca a questão financeira, que a gente precisa. Sim, faz parte, né? Ninguém vive disso para viver. Ninguém vive sem. Mas assim, quando eu criei o projeto Cuidar, eu larguei de tudo. Deixei o serviço, o pessoal falou, você é maluco? Você vai deixar serviço para ir trabalhar? Eu falei, cara, não dá. Eu preciso trabalhar. Aí eu vi que estava difícil, começou a ficar difícil. Eu lembro, até encontrei a mulher do irmão João. Irmão João lá da Igreja Batista, onde eu frequentava na época. E começou a apertar, e eu tinha saído do serviço, falei, você é só psicólogo, e começou a apertar, porque eu tinha uma filha que era menor, né, hoje ela não é mais, tinha da pensão, e aí eu fui pedir um serviço, porque ele era chefe em alguma coisa, numa construtora,
E aí falei, não tem serviço de alguma coisa lá, de apontador. Ele olhou para mim e falou, não, você fez Psicologia. 5 anos de faculdade para me arrumar serviço de apontador para você, dentro de uma obra? Aguenta que Deus tem algo na sua vida. Não vou arrumar, não. Olha só. Ele falou desse jeito, não vou arrumar serviço para você, não. Aí eu pensei, falei, meu Deus. Aí a igreja lá, eu montei o projeto Cuidar, né? E a igreja me fez uma ajuda financeira. Mas essa ajuda financeira quase ia todo para a pensão da minha filha. Mas lá começou as portas a abrir para mim. Pessoas que eram atendidas lá falavam de mim para seus patrões, para seus chefes, entendeu? E quando precisava, eles me ligavam, olha, doutor, eu tenho um pessoal para atender. Eu comecei a atender particular. Olha só. Por causa do Projeto Cuidar. O Projeto Cuidar abriu as portas para mim, para tudo. Isso aí mostra que, assim, a gente quando tem um propósito de vida, porque eu acredito que Deus tem um propósito para todos nós. Basta a gente se pôr a esse propósito, né? E tudo aquilo que a gente começa, né, as pessoas têm a tendência de ver somente sucesso, né? Mas o propósito, ele começa como semente, né? Se naquele momento você falasse assim, não, esse negócio não tá dando certo, eu vou ter que ir pro lado, né, da necessidade. Então, assim, é aguentar um pouquinho, passar pelo processo, que uma hora o resultado vem. Nesse caso, você vê que você foi fruto, plantou na vida de outras pessoas, depois os frutos começaram a vir, né? Eu lembro que nesse tempo eu precisei de um dinheiro para fazer uns negócios, e eu só atendia lá, e um pastor amigo meu, que ele mexe com construção, falou, a única coisa que pode atender, eu peguei um serviço lá sem trabalhar. Trabalhei sim lá com ele, 1 mês de servente, sendo psicólogo. Sendo psicólogo. Assim, eu falava, incrível que pareça, eu fui trabalhar na casa de um rapaz que trabalhava junto com meu filho na época. Que meu filho, ele foi concursado do Banco do Brasil na área técnica, hoje ele saiu porque ele falou que não nasceu para ser servidor público. Aí eu trabalhava, o senhor que é pai do Marcos? Tá, eu sou. Aí ele falou que o senhor é psicólogo, eu falei, tô tentando, correndo. Ele falou, não, mas é assim mesmo, sabe? Eu trabalhei esse 1 mês, depois desse 1 mês, apareceu trabalho para mim, assim, de pessoas que foram aparecendo. Tudo particular. Eu fiquei de particular de 2018 até 2020. Lembra que eu falei que eu era voluntário no Instituto Davi Moura? Aí se tornou o Instituto Reação. E o Davi, eu lembro quando era Instituto Reação, que ele foi falar pra gente que o Reação ia assumir o Instituto Davi Moura, ele falou pra mim, você tá terminando a faculdade, né? Isso era em 2017 ainda. Ele pegou e falou, tô. Eu falei, sim. Ele falou, então, 2018, nós vamos trazer o Reação pra cá. E foi no finalzinho de 2018, e aí trabalhou 2019, mas eles não contrataram ninguém, ia contratar 2020. Aí quando ele já tinha falado, já tinha visto salário, tudo, aí veio o quê? O que aconteceu em 2020? A pandemia. Eu falei, não, Deus, não acredito nisso. Quando eu vou sair dessa situação, vem a pandemia. Aí eu falei, meu Deus do céu, vou ter que esperar 1 ano. E aí eu ligava para eles, não, Marco, não vai contratar, o Reação fechou no Rio, fechou aqui, não tem como contratar, e falar para o patrocinador que não está tendo nada. Foi um período realmente de muita incerteza para todo mundo, né? Todo mundo. E aí veio aquela ajuda, né, do governo, teve aquela ajuda do governo, recebi a ajuda da igreja, que eu dava a pensão da minha filha, e continuando sempre acreditando. E o projeto Cuidar, hoje ele tem outras pessoas também envolvidas ali, né? Outros especialistas. Sim, começou, né? O projeto Cuidar começou comigo e com a psicóloga Simone, ela até atende no tribunal também, a Simone Werneck. Nós dois começamos, ela é uma colega de turma, então quando eu falei para ela, ela abraçou, falou, vamos lá nós dois. 2 recém saídos da faculdade, fomos atender as pessoas. Aí na época veio a psicóloga Michelle, ela ficou um tempo lá, depois ela foi para a Unimed e saiu. E hoje nós temos, eu não sei o número, era 16 psicólogos, hoje eu não sei quantos tem não. Eu acho que tem menos um pouco. Mas se contar os que atendem online, tem mais de 20, entendeu? Mas eu estou falando dos que atendem presencial lá no projeto. Então, esse pessoal começou a vir. Mas antes disso, eu tive um convênio, na época com a FAU, que eu fiquei 2 anos convênio com eles, que eles mandavam estagiário do 9º e do 10º para estagiar lá.
Eu cheguei a ter 30 estagiários lá. Nossa. Era todo dia tinha atendimento. Assim, eu lembro que nós chegou uma época que nós tínhamos uma fila de 100 pessoas, né, na espera. Porque você vê, no meio de... isso foi antes da pandemia. Depois, quando voltou da pandemia, esse convênio foi desfeito, porque eles fizeram uma clínica e não tinha mais como eles mandar para campo. A clínica absorvia todos os estagiários. E aí eu fiz um apelo para psicólogos recém-formados, para as pessoas ajudarem. E é incrível como eu sempre falo que Deus faz as coisas corretas. Começou a vir psicólogo, e eles começaram a atender muitos psicólogos. Os que saíam da Vômera, eles já sabiam, muitos professores já indicavam, você está novo, vai lá para o Projeto Cuidar. Por quê? Porque o Projeto Cuidar trabalha assim. A pessoa que vai lá, se ela puder, ela dá uma contribuição hoje de R$20 pelo atendimento. Sim. Daquele dia. E a gente divide 10, vai para o projeto, que também não ajuda muita coisa. Se não for assim, a ajuda da igreja... É mais simbólico. É mais simbólico. Porque eu aprendi isso na terapia. Sim. Tudo que é de graça... não tem valor. Não tem valor. Se você cobrar R$5 da pessoa... Ela sabe. Teve um custo ali. Teve um custo. Mas tem aqueles, né, que nem você falou, que acontece de não ter nada. Não, tinha pessoas, né, que foi atendido lá, que eles viam coisa que davam R$100. Sim. Ele falou, não, eu vou dar R$100, o atendimento é muito bom, a psicóloga é muito boa. E assim nós fomos continuando até hoje. Hoje quem toma conta de lá é a pastora Marlene, que ela hoje é estagiária de psicologia. Ela sempre fala que eu fui um incentivo para ela fazer psicologia. Ela perdeu o esposo na pandemia. E a Débora, que é uma estagiária também, que também faz psicologia. Elas, assim, eu sempre falo que hoje eu sou coordenador, eu que tenho que assinar, porque eu sou psicólogo, eu que tenho que ser RT, eu que tenho que prestar conta disso que acontece lá. Mas elas, praticamente, elas que tomam conta, porque eu quase não tenho tempo hoje. Sim. Então, eu trabalho no tribunal, tem dia que é de manhã, tem dia que é à tarde, e ao contrário, eu estou no Instituto Reação. Sim. E olha só, hoje você pode dizer assim que hoje você está colhendo frutos daquilo que você Sim. começou a dedicar com amor. Sim. E pelo que você falou, eu consigo ver em você uma transformação de vida. Dizem que recomeçar é mais difícil que começar. Com certeza. Então, realmente você teve que recomeçar a sua vida e hoje você está aqui contando para quem está assistindo que vale a pena recomeçar. Com certeza. Porque quando fecha um ciclo... se abre e se inicia outro. Então, assim, você hoje está compartilhando conosco que você, além de recomeçar, você se redescobriu. Não estou dizendo que vale a pena divorciar, mas se chegou esse momento na sua fase difícil, Sim. de ruptura, que você não queria, já tentei de tudo, não deu certo, então deixa eu ver o que sobrou de mim. É mais ou menos isso que você hoje mostra pra gente, né, Sandra? Então, a psicologia, até na época do divórcio, a psicologia me ensinou uma coisa. Eu sempre falo que sou apaixonado por... Não sou psicanalista, mas sou apaixonado por Jung. Porque o Jung falava muito dessa questão de amor. Como que você vai demonstrar amor? Entendeu? E eu tive um entendimento, assim, até meu psicólogo um dia disse. Eu falava, mas eu amo demais, não sei o que. Ele pegou e falou, então, quem ama deixa a pessoa ser feliz. Aí ele me contou uma historinha, né, muito interessante. Ele pegou e falou... tinha uma pessoa que ele era um eremita, morava num lugar, e aí um dia ele andando, nas suas andanças, ele encontrou um ovo, e ele não sabia de que animal que era aquele ovo. Ele levou para casa, botou ali, aquecido, chocou, só que era uma águia. Uau. Era uma águia. E ele começou a criar ela desde pequenininha. E, virou xodó dele, porque ele ensinou, ela voltava no braço dele. Aí um belo dia, passou uma família de águia por cima dele. E a águia olhou assim, e ele viu que ela entristeceu. Ela se entristeceu. Ele pegou e falou, nossa, será que ela tem vontade de ir embora? Aí ele foi, pensou, chegou nela e falou, olha, eu gosto muito de você é a minha companhia aqui, mas não posso te prender se você estiver infeliz. Não. Se você quiser, você pode ir embora. Aí ele pegou e falou para ela, pode ir. Ela olhou para ele, bicou ele assim, pegou e foi embora.
Passaram anos. E ele sempre olhava. Para ver se passava. Se ela passava. Um dia, de manhã ele acordou, ele foi trabalhar, foi fazer uns negócios no campo e ouviu um barulho de águia. Ele falou, uai. Quando ele foi lá, a águia tinha voltado com a família dela e com a águia pequenininha. Olha só. Aí ele falou, olha, quando você deixa as pessoas, se você ama, você deixa as pessoas aí. Se isso for importante, e se tiver que ela voltar, ela vai voltar. Entendeu? Não, ele falou, não estou dizendo que o seu casamento vai reatar, mas se você ama, você tem que deixar a pessoa embora. Ser feliz. Até porque ninguém merece viver com alguém por obrigação. Por obrigação. Por obrigação, ou por conveniência, né? Então, eu aprendi que eu era dependente emocional. Mas eu trabalhei tanto isso, e as pessoas até brincam, falam, Marcos, você... Até os meus amigos brincam, mas você não vai casar de novo? Eu falo, rapaz, casar de novo. Eu falo, hoje eu não vejo isso. Hoje eu não tenho esse pensamento. Certo. Não sei, lá na frente, não sei. É porque as coisas podem mudar. O meu foco, isso que eu falei, meu foco é outro. Entendeu? Meu foco é outro hoje. Entendeu? Hoje eu sou muito mais amigo dos meus filhos do que eu era quando eu estava casado. Tanto é que hoje à noite nós combinamos que vamos assistir o John Wick, né? John Wick. Aquele que mata todo mundo por causa do cachorro. Vamos assistir hoje, vai eu, minhas 2 filhas e meu filho. Entendeu? Um tempo de qualidade, né? Sim. Hoje até porque, assim, isso mostra que você está bem consigo mesmo. Verdade. Você se reencontrou, você sabe os seus valores, você sabe muito mais sobre você. Então, hoje você consegue ser uma boa companhia para qualquer pessoa. Sim. Né? Isso é muito importante. E, assim, o Projeto Cuidar, na verdade, você surgiu depois de todas as suas experiências. Todas as experiências. O que foi a chave, assim, que você falou assim, eu fui cuidado, olha o amor de Deus por mim através da psicologia, e agora como eu vou cuidar de outros? Como partiu esse start? O nome... Eu lembro na época, eu tinha conversado com o pastor da igreja, o pastor Marlon, da terceira igreja Batista de Cuiabá, e eu falei, pastor, eu tô com a ideia de... Eu vi a sala fechada, já estava o projeto, o Instituto Davi Moura já estava lá, mas eu via que a sala ficava a semana toda fechada, e ali já tinha sido uma escola evangélica, a irmã Edna, que era professora, ela montou uma escola dela lá. Mas não tinha mais nada disso, eu vi aquela sala. Aí ele perguntou para mim, o que precisa? Eu falei, olha, como eu sou TCC, precisa de umas mesas e cadeira, a gente manda brasa. Ele falou, não, vamos ver. A igreja comprou as cadeiras, e na época eu não sabia o nome. Teve tanto nome pra minha coisa. Aí aí eu fui numa palestra que tava falando sobre cuidado, né? Uhum. Cuidado, eu falei, cuidado, projeto, cuidado. E aí aquilo na minha cabeça veio, projeto, cuidar. Porque a gente está ali para cuidar das pessoas. Sim. O psicólogo, ele faz uma faculdade e assim, como eu disse, a questão financeira é ótima, mas assim, a melhor coisa para a gente é quando a gente vê um paciente seu que estava ali uma total desesperança, desistindo da vida, ele conseguir renascer emocionalmente. Sim. Entendeu? Isso é uma gratidão maravilhosa para você, porque você sabe que o seu trabalho está dando certo. Sim. Eu sempre falo que... Fez sentido, Eu né? sempre falo que... Eu tenho até uma frase de Confúcio, né? Eu nunca guardo... Gente, eu tenho TDA. Eu fui descobrir depois de adulto. Sério? Sério, fui descobrir depois de adulto. Acho que eu tenho também, porque eu não consigo gravar. Cara. Não consigo gravar. Eu sei que tem, eu sei que eu li, eu sei como que é a frase, mas não sei citar se eu não ler. Tem uma frase de Confúcio, que até eu vi uma vez o Danilo Gentili pronunciar essa frase num podcast também, no podcast. E aí, escolhe um trabalho que você goste e não terás que trabalhar nem um dia da tua vida. Uau, faz todo sentido. É prazeroso, né? Porque não é trabalho no sentido de te dar cansaço, de te dar peso. Sim. É algo que você está fazendo e isso é prazeroso, né? Sim. Eu lembro que quando eu estava estudando e ainda trabalhava domingo, sábado, eu sempre falava, Deus, eu quero um dia chegar na sexta-feira e ir embora para casa e saber que eu vou voltar na segunda.
E todo dia que eu saio, principalmente eu saio do tribunal, né? Porque eu trabalho sexta tarde lá. E eu saio de lá praticamente 6 horas, porque meu último paciente acaba às 5h30. E eu sempre falo, obrigado, Deus. Isso eram umas coisas que estavam no meu caderninho. De planejamento. Olha aí que importante. Você que está acompanhando a gente aqui, você quer ter uma vida mudada, uma vida transformada, comece fazendo um planejamento da sua vida, pelo Start. Hoje você está compartilhando aqui algo que ensinaram isso para ele, olha só. Foi ensinado na terapia. Foi ensinado e hoje isso faz parte do seu estilo de vida, né? Porque muitas vezes a pessoa está rodando em círculo, os problemas são os mesmos, os resultados são os mesmos, porque não parou para olhar. Isso é muito importante, né? Dessa pausa, olhar para si, em sua volta e ver daqui aonde eu quero ir, para onde eu quero ir. Eu sempre trabalho com meus pacientes é o seguinte, se você não tiver plano, se você tem sonho, vamos supor, eu tenho um sonho de ser vereador, deputado, senador. Tá, beleza. Você tem sonho de ser político? Beleza. O que você está fazendo para esse sonho ser realizado? Sim. Eu vi uma frase numa pregação do Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte, que ele fala assim, se você sonha e não age, é delírio. Sim. Sonho sem planejamento, sem ação e sem disciplina, vai ser sonho o resto da vida. É delírio. Até virar um pesadelo. Porque você não consegue realizar. Frustração, né? Tudo tem. Eu sempre trabalho com meus pacientes. O que você quer? Porque a maioria dos pacientes já adultos, eles vão com esse problema sério de identidade. A pessoa chegar a 50 anos e falar, quem eu sou? O que eu fiz que eu vim até fazer hoje? Na vida? Eu não sou realizado. Às vezes a pessoa é realizada até financeiramente, mas não é realizado como ser humano. Porque falta isso que você faz, né, Sandra? Que é a parte que a gente é essencial na vida do outro. Não é só, você pode ter um dinheiro, ter uma boa empresa e mandar os outros trabalhar por você. Sim. Mas a partir do momento que aquilo que você faz transforma a vida do outro, aí fez sentido. E assim, eu tenho aprendido muito no Instituto Reação sobre isso. Porque, assim, como eu disse, quem criou o Instituto Reação foi o Flávio Canto. Flávio Canto é ex-judoca, é medalhista olímpico. E, assim, vem de uma família tradicional. Uma família... Ele é sobrinho da Lucinha Lins e do Ivan Lins. Então, vem de uma família estruturada, uma família que tinha posses. Mas ele tem uma simplicidade que, quando eu tô perto, assim, uma pessoa que é famosa, que na rede social você Sim. comenta e fala, cara, e ele fala, não, é isso mesmo, não sei o quê, assim, e aí eu fico pensando, pô, Deus, tu é tão maravilhoso que, eu até falei esse dia brincando, eu conheço um cara que conhece como que é o nome daquele piloto, daquele piloto negro, o Lewis Hamilton? Amigo do Lewis Hamilton. Eu sou fã dele. É amigo do Medina, é amigo do pessoal da Globo, e ele me chama de amigo. Como psicólogo, você acha que por conhecer a sua identidade, você se torna uma pessoa mais... Com certeza. Mais simples? Sim, você conhece a sua essência. Né? Entendeu? Você não depende do outro para nenhuma aprovação, né? Sim, o ser humano, quando ele... tem, que eu falo que tem essa percepção de quem eu sou, que a maior dificuldade do ser humano é saber quem ele é, o que ele quer, para que eu vim aqui. Ninguém vem nesse mundo sem propósito. Alguma coisa tem, né? Para alguma coisa tem. Você precisa descobrir o que você é, quem você é. Você chega ao paciente e fala, mas qual é a sua identidade? Quem é você hoje? Doutor, hoje eu não sei responder isso. Não sei responder isso. E você já atendeu pessoas assim que têm muitas posses, pessoas que têm assim cargos importantes, mas que não sabem o que é da vida? Porque chega um nível que a pessoa, ela, como diz, né, quando a pessoa ela tem muito dinheiro, ela tem tanto para comprar que ela não sabe mais nem o que ela quer comprar. Mas e aí? Já entendi. E o que essas pessoas relatam? Se é vazio? Elas relatam vazio? Elas relatam um resgate da sua identidade? A gente tem que entender que posses, a Bíblia fala que a gente tem que ter vida e vida com abundância. Sim. Mas abundância não é só dinheiro. Não é o que a gente ajunta. Não, cara, não. Abundância é tudo, é paz. É paz, sabe? Tempo de qualidade com os filhos. Eu acho interessante que tem um filme, que aquele A Culpa é das Estrelas,
Que o menino personagem, ele pega e fala pra menina que é a namorada dele, que o maior medo dele era morrer e ser esquecido, né? As pessoas não lembrarem dele. E quando ele foi morrer, ela ficou muito chateada porque ela ia lembrar dele pro resto da vida. Sim. Por mais que ela conhecesse outra pessoa, mas ela ia lembrar. E às vezes a gente tem essa dificuldade. Porque eles sempre falam, Marco, você acaba conhecendo muita gente, você conhece tantas pessoas, você tem uma facilidade de fazer amizade, mas antes da depressão eu não tinha. Olha só. Eu não tinha. Você era mais fechado? Mais fechado, eu tinha dificuldade de ter amigos. Eu mesmo falava para minha ex-mulher, você tem um monte de amigos, eu não tenho. Não tenho. Os amigos que eu tinha, poucos ficou em Campo Grande quando eu mudei para cá. E hoje, assim, a minha filha um dia, eu lembro que ela foi pegar um ônibus, um aplicativo Buzzer, parece, ela foi lá, fui deixar ela lá no ônibus, e aí eu comecei a conversar com outro rapaz, que sempre ela ia pegar quando ela ia ver o namorado em Campo Grande, eu ficava conversando ali com o rapaz, e ela me filmou e botou no status dela, tá lá meu pai, arrumando mais amizade. Aí eu falei, ela colocou, eu nunca vi uma pessoa conseguir uma amizade num ponto de ônibus tão rápido. Num ponto de ônibus tão rápido como meu pai. Mas é interessante que eu nunca tinha percebido isso. Entendeu? Eu não tinha percebido. Eu fui perceber esse dia porque as pessoas falavam. Minha chefe me falou, nossa, você acaba conhecendo as pessoas. Eu sei as minhas dificuldades. Sim. E depois da depressão eu acabei entendendo que eu tenho meus defeitos e muitos, mas eu tento ser hoje a melhor forma de mim mesmo. Uau. Assim, o Instituto Reação, onde eu trabalho, assim, eu sempre falo que lá eu falo que no Tribunal de Contas eu me realizo como profissional em psicologia. E lá eu atendo muitas pessoas importantes de lá mesmo, entendeu? Pessoas que às vezes têm uma situação financeira muito boa, mas também têm problemas emocionais. A colega que trabalha lá sabe como que é. Mas no Reação eu me realizo como ser humano. Você trabalha com crianças que não teve, que o Reação talvez seja a última chance deles caminhar. Assim, o lema do Reação é formando faixas pretas dentro e fora do tatame. O que é isso? Assim, quando o cara assumir e ter uma faixa preta de judô, ele tem que ter uma disciplina enorme, senão nunca ele vai pegar a faixa preta. Sim. Entendeu? Porque o judô ele é muito rigoroso na questão de disciplina. Os valores do judô, isso tudo as crianças aprendem. E quando a gente fala formando faixa preta dentro e fora do tatame, é porque fora nós temos que transformar a vida fora também. Pra vida, né? Tudo entendeu? Porque nem todos os alunos ali vão virar judoca. Sim, mas eles podem virar pessoas de bem. Maravilha. Esse projeto Reação? Instituto Reação. Instituto Reação. Fala um pouquinho dele pra gente. Como que a pessoa pode conhecer mais sobre o Instituto? Qual é o seu papel lá no Instituto? Então, eu sou psicólogo lá, psicólogo social e do esporte. Hoje eu estou auxiliando, eu trabalho com as crianças, eu não atendo lá. Eu já atendi, na época que ainda estava questão de pandemia, eu via que eu mandava para a rede e essas crianças não eram abrigadas, não eram atendidas. Aí eu comecei a atender algumas crianças lá. E já se deparei com criança com vítima de abuso e várias outras coisas. Mas eu não atendo mais. Hoje nós fazemos alguns trabalhos. Eu faço parte dentro lá do Reação, que se chama do grupo de atenção, equipe de atenção social, que é formado pelo psicólogo e pelo assistente social do polo. Nós preparamos, eu trabalho essa questão emocional, mas nós trabalhamos não só com as crianças, nós trabalhamos com as mulheres, que nós temos Reação com elas, que até vai começar agora, esse mês que vem, que é um trabalho de palestras, que é realizado com mães, avós ou irmãs de aluno, né, que sejam maiores de 18 anos. Que elas, séries de palestra para fortalecer a mulher, entendeu? Por isso que chama Reação com elas. Isso começou lá no Rio, e se você pesquisar na internet, pesquisar assim, Roda de Mães, é uma psicóloga amiga do Flávio, chamada Camila Miranda, que criou esse Roda de Mães, e aí o Flávio levou por Reação. E o Reação abraçou e virou Reação com elas.
E aí se trabalha isso, se trabalha orientar as mulheres. Quantas mulheres não sofrem abuso, não sofrem violência doméstica, não sabem o seu direito, entendeu? E hoje é muita coisa, hoje é abuso, tortura psicológica, verbal, patrimonial, né? entendeu? Às vezes, eu conheço mesmo pessoas que separou o marido, como a casa estava no nome dele, só põe a mulher para fora. Só põe a mulher para fora. E ela sai por falta de apoio, né? De conhecimento. Então, o Reação com Elas vem para orientar essas mulheres. E também tem um trabalho ativamente que, assim, a minha chefe até, minha coordenadora até falou, olha, começou aqui, hoje o Reação do Brasil foi uma ideia minha da assistência social na época, de fazer um trabalho com os adolescentes de lá, né, com os adolescentes jovens, que trabalha da mesma forma que trabalha com as mulheres, só que é assunto destinado à idade deles, entendeu? Chamado ativamente, são 12 palestras, uma por mês, que trabalha, esse nós trabalhamos até aproveitando o mês da mulher, nós trabalhamos o respeito à mulher, né? E eles ficaram super interessados, nós levamos uma advogada, que ela tem um trabalho, ampara ela, você não conhece a Thaísa? Que eu comento com a Geise, que ela tem um trabalho fantástico, muito legal. A Thaísa que foi, né, na segunda-feira. Ampara Elas, né? Quinta-feira passada, Ampara Ela. E ela deu essa palestra, essa roda de conversa com eles amaram. Então, tem esses trabalhos com adolescente, eu sempre organizo essa parte de palestrantes, eu sempre organizo, mas também faço o acolhimento das crianças, porque nunca vi uma época para ter tanto adolescente com crise de ansiedade. Então, isso infelizmente se tornou uma realidade, principalmente pós-pandemia, né? Na verdade, todo mundo sofreu com a mudança brusca, né, na nossa sociedade por conta da pandemia, mas isso é uma realidade, assim, de todas as famílias, né, tanto em questão da ansiedade, jovens com depressão e mudança agressiva no comportamento, né. Nunca vi tantas notícias e histórias de alunos agredindo em sala de aula, tanto um com os outros, quanto professores. E é interessante esse projeto, que ele segura ali o filho, sim, né? A mãe, estrutura ali, ajuda a estruturar uma família, sim, né? Um respeitando o outro dentro das normas do esporte, né? Sim. E muito interessante, né? E já vai criando ali um casa, respeito, né? Até que nível, né, que eu posso tratar minha mãe, até que nível eu posso tratar meu filho, né? Sim, e é triste ver isso, né? Eu vi cenas, assim, de adolescente agredindo professora, eu falei assim, por quê? Se trata do ambiente escolar. Se no ambiente escolar é assim, imagina em casa. E aí, eu lembro que eu até comentei num post sobre um adolescente que deu de presente para a professora um Bombril embrulhado como presente, como uma forma de ser racista com ela, né? Aí foi aqui no Brasil, não lembro qual cidade, aí eu comentei, falei assim, meu Deus, o que será desse menino? Aí responderam assim, eu não tô nem aí com esse menino, o que eu tô mais preocupada é com o que a professora sofreu. Eu falei assim, eu me preocupo sim, porque ele vai crescer, ele vai namorar. Eu falei assim, quem será ele na sociedade? Sim. Na sociedade, porque sim. O ambiente escolar era um ambiente de total respeito, até algum tempo atrás. E hoje? Por quê? Onde é a falha? Né? Qual é o papel da mãe? Porque muitas vezes podem culpar a mãe dessa criança, mas muitas vezes ela pode ter dado sim uma boa educação para esse filho. Porque nem todo filho que faz isso é porque dentro de casa ele não teve uma boa educação. Isso é verdade. Nem sempre é. Né? E assim, aproveitando essa deixa que a gente está falando sobre essa questão de adolescentes, hoje o que se deve fazer, tanto como pai, né, como mãe, ou até mesmo, porque a gente teve um índice muito alto de pessoas que ficaram órfãos, né? Então, não é somente um cenário que se diz, é mal educado ou não é mal educado, existe um contexto, né? Então, como que nós podemos trabalhar isso? Tanto os pais quanto os professores, porque isso é algo que está acontecendo no geral, em termos de reação dessas crianças, né, do adolescente. Muitas doenças, né, que não se falavam, né, antigamente, agora aflorando em crianças, né, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né. Assim, a gente tem que entender o seguinte,
O adolescente, lembra como eu falei de identidade? Sim. O adolescente é uma das piores fases para a questão de saber quem ele é. Sim. O adolescente, ele não é criança e ele não é adulto. E acha que sabe tudo, que eu já fui, Sim. né? Ele quer ter os benefícios Da vida adulta. mas não quer a responsabilidade Isso. da vida adulta. Eu falo porque eu dei trabalho na minha adolescência. E aí, Fui bem rebeldinha. Então, a gente tem que entender que tem questões hormonais. Isso. É uma luta, é uma descoberta de quem eu sou, o que eu sou, o que eu vou fazer. E até antes, né, as pessoas brincavam que é a idade da aborrecente. né? Aborrecência. Aborrecência. Mas a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, pais que têm criança. A gente tem que entender que a educação da criança, a criança, ela desde quando nasce, ela está em fase de formação. Ela está descobrindo tudo. Você pega uma criança que está começando a engatinhar, ela vai ter as fases da vida dela, ela vai querer, quando ela pega tudo e leva para a boca, fase oral, depois ela quer pegar, a criança quando começa a fazer cocô, ela vai lá e olha o cocô, porque é a fase anal, que ela acha interessante, curiosidade. Então essas fases da criança, e a criança ela precisa de uma certa liberdade para ela conhecer, sabe aqueles pais que larga a criança assim, a criança escorregou, vai lá e pega. A criança pega. Ou muito não. Não faz, não pega. Não pega. Não deixa. Não. Então o que acontece? A criança do 0 aos 7, ela está formando a personalidade dela. Só que isso vai estourar lá na adolescência. Se é um pai muito protetor, super protetor, vai estragar. Se é um pai daqueles que larga de qualquer jeito, vai estragar. Tudo tem que ter equilíbrio. E para um pai que trabalha o dia todo, para uma mãe que trabalha o dia todo, às vezes o filho é criado ou na creche ou com uma babá. Esse é problema? Era bom que eu vejo algumas mães que tiram alguns anos para que o filho pegue uma idade e volte ao mercado de trabalho. Mas vamos supor que essa mãe não tem essa condições. Vai ter que mandar ou uma babá cuidar, ou para uma creche, ou para uma escolinha, que seja. Dá para restaurar isso? Dá. O problema não é o tempo que você passa do lado do seu filho, é como esse tempo é usado. Qual é a qualidade dele? Às vezes tem pais mãe que passa o dia todo, ou às vezes pai que trabalha à noite, fica o dia todo com o filho, mas fica ou no celular, ou na televisão, ou em qualquer outro lugar. Quer dizer, não fica, né? Fica na casa. Fica na casa, a criança não fica cuidada. Pai, eu quero isso. Aguenta aí. Pai, não sei o que, celular, não. Às vezes, mas doutor, eu não tenho, eu chego, eu tenho que fazer a comida, beleza. Pega a sua filhinha, vem aqui, filha, pega meu filho, ajuda aí, passa esse negócio para banho, como foi seu dia? É a qualidade do tempo. Sabe por quê? Porque a criança está numa época que ela vai identificar se você está preocupado com ela ou não. Sim. Isso é, claro, todo problema emocional que o adulto chega na idade adulta foi gerado na infância. E aí que entra os conflitos, porque ele não sabe. Ele não sabe. Não. Às vezes é coisa que está lá no Nem todo mundo tem essa orientação de buscar um profissional. E às vezes também não porque vamos combinar, né? Psicólogo não é tão barato particular, né? Sim. Então, assim, é bom até a gente depois comentar sobre os telefones, tudo dos projetos, porque não é fácil uma pessoa que não tem condições financeiras chegar a um tratamento. Sim. É complicado. Assim, hoje até nos planos de saúde, os planos de saúde pagam muito mal profissionais. E aí o psicólogo não vai atender. Sim. Entendeu? Para ele não é lucro. Sim. Entendeu? Ir para um plano de saúde porque tem consultório, tem tudo isso. E isso é um custo muito alto. Se você abre um consultório, até o valor de contribuição seu aumenta no CRP. Entendeu? Porque você tem que registrar o seu consultório, e aí você vai ter que ser um CNPJ, se você colocou um escritório, ou um consultório. Então, tudo isso. Sim. E aí o plano vem e paga R$30, 20 e tanto, por consulta. Então, você já aproveitando que você abriu esse espaço, fala para quem está acompanhando aqui o nosso programa, quem está assistindo aí, como que consegue
entrar em contato com você através da sua rede social, pode falar seu telefone, né? Então, a minha rede social é Psicólogo Marco, aí eu não vou lembrar, Psicólogo Marco, depois você coloca eu só sei que ele tem dois, um é fechado e o outro é aberto. E o outro é aberto. E vai estar entendeu? na descrição. Vai estar na descrição lá. Psicólogo Marco Araújo, é que um é underline, o outro é tracinho, então não vou lembrar. Eu sei que um é Psicólogo Marco Araújo Oficial e outro é só Psicólogo Marco Araújo, que é onde eu posto a minha vida. Porque assim, eu sou psicólogo, mas eu também sou ser humano, eu tenho minha vida pessoal. As pessoas vão entender que eu vou ao psicólogo, a psicóloga também, eu faço terapia também. Você faz ainda? Faço terapia, claro. Sério? Claro, assim, não é como o meu paciente que vai toda semana, mas eu tenho uma psicóloga e quando eu falo, olha, doutora, eu preciso falar, e ela pega e fala, marca que vem. Legal. Então, porque às vezes você precisa, porque você lida com a vida de muitas pessoas, lida com muitos problemas. Eu lembro que um dos primeiros pacientes que eu atendi no Projeto Cuidar, assim, adulto, ele tinha a mesma história minha. Ele tinha tentado acabar com a vida por causa de um relacionamento. E hoje a última vez que eu vi ele, já estava namorando, já estava bem. E assim, maravilha. E ele era uma pessoa assim, ele assim, não humilde de dinheiro, mas porque ele morava em chácara, em fazenda, então ele era uma pessoa menos esclarecida nessas questões. E assim, por ser naquela criação um pouco machista, ele tinha dificuldade de aceitar isso, entendeu? E foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, e naquela época eu tive que voltar para terapia, porque eu vi muita coisa minha ali nele, entendeu? E isso mexeu comigo. Sim. Então o psicólogo precisa. Tem as minhas redes sociais, tem o Projeto Cuidar Cuiabá. Como que a pessoa pode conhecer o projeto? Então, o projeto é um número... Se você ir lá no Instagram do projeto... Projeto Cuidar. Projeto Cuidar. Você lá vai ter o telefone do projeto, que é... Eu vou até falar aqui um número, mas depois as pessoas... Eu vou deixar lá na descrição. Você deixa na descrição. Lá é o 6593089775. O Projeto Cuidar, ele oferece atendimento psicológico para a comunidade ou para uma região específica? Não, para qualquer pessoa. Eu já tive paciente aqui do Pedra indo lá. Olha, que legal. Então, assim, aí é um valor simbólico de R$20 para manter. De R$20. E são quantos psicólogos que atendem lá? Olha, eu devo ter... É que eu não tenho cabeça, porque eu tenho psicólogos que atendem presencial, os que atendem online. Ainda tem isso ainda. Tem. Olha que maravilha. Online. Que chique. Tem uns acho online. que eu vou marcar uma consulta. Então, mas assim, eu dei uma risada agora, porque antes da gente conversar, nós estávamos falando sobre, será que eu preciso? Será que eu preciso? Você poderia aproveitar essa oportunidade e responder assim para nós, quais são os principais mitos que as pessoas têm com relação ao atendimento psicológico, né? Quando que ela deve falar para ela assim, eu preciso? Porque muitas coisas as pessoas tendem a dizer assim, não, isso não é para mim. Mas a gente ouve muito, você já deve ter ouvido muitos mitos com relação a isso. O que você mais já ouviu e você pode estar dizendo aí para quem está assistindo, que muitas vezes tem esse mesmo mito na cabeça, né? Psicologia não é para mim. Aí a gente estava até brincando aqui, falando assim, mas é para todo mundo. Todo mundo precisa. Né? E às vezes a pessoa confunde a questão de que eu não tenho problema, né? Olha só. Problema. Eu não tenho problema, eu não preciso. Ou assim, isso aí é para quem tá com loucura. Fulano precisa, é louco. Olha só, né? O termo e a ignorância em termos de conhecimento. Então, esclarece para nós hoje aqui, até para mim também, né? Então... quais são as maiores ignorâncias? Mitos e as verdades, assim, mitos. Psicólogo e psiquiatra é para louco. Sim, já ouvi muito isso. O que é louco? Defina loucura. Não, eu sou normal. O que é normal? Quem é normal? Me diz algo que você possa falar, tipo, esse copo eu posso definir, que ele é circular e tal. Mas o ser humano você tem como definir? Tem um parâmetro ali, uma tabela? Tem um padrão de ser humano? Não, porque você muda a cultura,
Você vê pessoas fazendo coisas que você fala, eu nunca fazia. Eu não como cachorro, mas vai na China. Sim. Todo mundo come cachorro e não come boi. Então. E se falar para eles que nós comemos boi, eles vão falar que nós somos tudo louco comendo boi. Tem a ver com crença e cultura. Sim, com crença e cultura. Nós não existe um padrão, uma pessoa normal. E nós dizemos sim que existem pessoas típicas e as atípicas quando uma criança, um adulto tem um transtorno que é visível, um espectro, como o autismo, tal, como o TDAH. Então, são pessoas atípicas, entendeu? Que precisa... não que elas sejam diferentes, elas são diferentes, mas não que elas sejam anormal. Sim. Elas precisam de um tratamento diferente. adequado. O mundo delas é diferente do nosso, mas elas produzem como qualquer um de nós. Sim. Outro mito geralmente as pessoas dizem, eu não... Para que eu vou no psicólogo falar da minha vida? Eu só vou ficar ali conversando com ele, eu converso em casa. Ou já viu aquele pessoal, a cabeleireira falar, eu sou quase uma psicóloga, porque só fico ouvindo todo mundo. E será que o psicólogo só fica ouvindo? Será que o psicólogo só fica ouvindo? Teve uma vez uma mãe falou para mim, mas você vinha aqui, minha filha só faz desenho. Eu falei, Sim. Ela só fez desenho, o que tá melhorando isso? Eu peguei, sua filha melhorou em casa? Ela falou, sim, tá melhorado o comportamento. Não é a questão do desenho, é uma técnica. É uma técnica para descobrir o que está por detrás. Porque a criança fala através do desenho, Sim. através do brincar. Você não tem como chegar para uma criança de 5, Conta 6 para anos. mim tudo que você está passando. O que você está acontecendo? Às vezes ela não sabe. Se ela está sofrendo falar abuso, ela não sabe o que é abuso. Sim. Mas uma menina que está sofrendo abuso, ela vai externar. Ela vai brincar com uma boneca ou num desenho. Eu descobri uma menina uma vez que estava sofrendo abuso, ela fazia o desenho dela assim, ó, aqui. Sabe quando a gente faz desenho de palitinho? Sim, Ela fazia a cabecinha aqui, fazia aqui, aqui, aqui e aqui. Aí eu falava, uai, isso aqui. Aí ela pensava, e um dia ela falou, isso aqui. Ela riu, falou, isso aqui é o piu-piu. Por que ela colocava o piu-piu aqui? Aí você conseguiu descobrir. Sim, através do desenho. Sim. Através do desenho. Então, eu não tenho problema nenhum na minha vida. Para que eu vou no psicólogo? Eu acredito que eu falo porque eu escuto muito, a gente escuta muito das pessoas falar assim, eu não preciso. É como se fosse como se a pessoa visse isso como algo, ou um problema ou uma doença, que você precisa de tratamento. A gente tem que entender que nós vivemos num mundo totalmente competitivo. Engraçado. Você tem filho? Tenho, um filho de 7 anos. Você ensina seu filho a perder? Sim. Eu ensino para ele. Você ensina? Sempre falo para ele. Mas a maioria dos pais não ensina. É só ganhar. Pro meu filho eu sempre falo para ele que se ele não foi bom aqui, se ele perdeu aqui, ele vai se preparar para no próximo, quem sabe ele for melhor. Aí a criança entra numa escola pública e lá ele aprende que não tem mais, até a certo ano não tem mais prova, não tem mais avaliação. Como isso? Sendo que o mundo já avalia o tempo todo. Você está sendo provado. Aí como que você vai saber que uma criança, quando chegar no ensino... Aí chega no ensino médio, um aluno não sabe nada, não sabe ser provado. E aí vem a ansiedade. Sabe aquelas pessoas que dirigem bem pra caramba, mas sentou o examinador do lado dele, ele não consegue ligar o carro. Sim. Esse dia eu vi um vídeo de uma mulher que ela já dirigia, entrou para fazer teste e ficava no carro, tentava mexer na marcha, tentava. E aí até você falava, olha o grau de ansiedade dessa mulher. E mexer no carro, o examinador olhou, o examinador bateu nela e fala, liga o carro. Nossa. Ela não tinha nem ligado o carro e ela queria sair. Mas E assim, hoje as pessoas estão mais ansiosas, você consegue perceber? Com certeza, né? Com certeza. É aquilo que eu falei. Pandemia,
pandemia deixou muita gente assustada, muita gente com medo de morrer. Eu acho uma bobeira medo de morrer. Entendeu? A gente não controla isso. Sim. A gente vai morrer o dia que tiver que morrer. Não Só é veio verdade? para mostrar que a gente tem um falso controle, né? Sim, não. O ser humano, ele se engana que ele tem controle. Controle nenhum. Entendeu? Você vai ter que morrer depois do seu pai. Mas quem vai dizer se vai ou não? Entendeu? A gente não tem esse controle. O ser humano nasce, a única certeza que ele tem é que um dia ele vai morrer. Nós não temos outra certeza. Então é isso, e aí entra naquilo de identidade. Quem eu sou? Eu só posso administrar essa coisa quando eu sei quem eu sou. Eu sempre falo com meus pacientes que nos seus projetos você tem que imaginar o que você vai ser daqui 5 anos. Sim. Onde você vai estar daqui 5 anos? Beleza. Você conseguiu imaginar onde você vai estar, o que você vai estar fazendo daqui 5 anos? Você conseguiu imaginar onde você vai estar daqui 10 anos? Daqui 15? Daqui 20? Passa rápido. E passa voando. Muito rápido. Entendeu? Mas eu posso não chegar lá, beleza. Mas você tem... Mas e se você chegar? E se chegar? Você se planejou para chegar lá? Não. Sabe por que muitas empresas quebraram na pandemia? Porque certos empresários não se prepararam Para gerar crise, né? para uma crise. E as empresas que ficaram mais ricas nessa época? Encontraram oportunidades. Encontraram oportunidade e elas se prepararam para uma crise. Entendeu? Você já viu, o brasileiro, ele tem uma dificuldade muito grande de poupar, coisa que países... Eu também falo, nosso país é muito novinho, mas os Estados Unidos é quase a idade nossa, e o americano, ele tem essa ideia de poupar. Entendeu? Eles não têm ajuda do Estado como nós temos, como tem SUS, como tem isso. Lá ele precisa pagar um seguro-saúde, alguma coisa, senão ele não tem hospital, não tem nada para se beneficiar, como nós temos aqui no Brasil. Outra coisa, a pessoa, assim, o paciente, quando ele chega no consultório, geralmente ele traz um problema, mas o problema não é aquele. Entendi. É o que ele acha que é o problema. É o que ele acha que é o problema. Eu sempre falo, e a terapia cognitivo-comportamental deixa bem claro, o problema não é o problema. Engraçado, né? O problema não é o problema, é como você vai lidar com ele. É verdade. É como você vai administrar ele. Eu estava vendo um vídeo, o cara falava que a pessoa com TDAH, vou dar um exemplo, tem pais que ficam desesperados que o filho tem TDAH. O que tem de gente famosa que deu bem na vida e tem TDAH, de monte. E ele fala que o TDAH é muito parecido, é o seguinte, a pessoa típica que não tem um TDAH, vamos supor, se você não tiver isso, é como se você tivesse um fusquinha para dirigir. Sim. E o outro é como se tivesse um carro de Fórmula 1. Você acha que qualquer um dirige um carro de Fórmula 1? Não. E o que você precisa para dirigir o carro de Fórmula 1? Ser preparado. Se preparar. E assim é. Vai ser mais difícil dirigir um fusquinha ou um carro de Fórmula 1? Um carro de Fórmula 1. Só que quem se preparar para dirigir o carro de Fórmula 1 vai dar conta de dirigir ele. E é assim as pessoas que têm algum transtorno. Primeira coisa que precisa é a pessoa conhecer o seu transtorno. Como que você vai lidar com alguma coisa que você não conhece? Porque quando você conhece o transtorno que você tem, vamos supor, uma pessoa com um borderline, transtorno de personalidade borderline, aquilo é terrível para quem tem. Sim. A pessoa num dia pode estar, assim, borderline significa no limite. Ela vive no limite em tudo. Quando está triste é no limite, quando está feliz é no limite. E quando vai fazer alguma coisa é no limite. Então, quando ela começa a identificar isso, ela começa a identificar os gatilhos que faz ela chegar a esse ponto, ela começa a trabalhar melhor isso. E entra também a questão da pessoa aceitar, porque a pessoa pode não aceitar que eu tenho primeira isso. Coisa é a pessoa aceitar. É uma das maiores dificuldades. Se a pessoa foi para terapia não obrigada, ele já está aceitando. Ele já está aceitando que ele tem um problema. Qual que é a sua história, assim, que de todo esse tempo que você, como psicólogo, mais te marcou? Tanto de paciente ou de experiências que você teve no projeto Cuidar, ou até mesmo nesse outro projeto, que você pode dizer assim, isso marcou muito a minha vida. Assim, eu não vou falar o local, porque mas foi uma criança que eu atendi que ela é vítima de abuso. E ela, o dia que chegou para mim, ela não falava com ninguém. Com ninguém.
E assim, eu sou pai, né? Tenho filhas. Sim. E foi uma tia que tirou ela da mãe, veio morar pra cá, em Cuiabá. E assim, e comecei a trabalhar com ela, comecei a identificar a questão, porque Ela era quieta. Muito quieta, não falava com ninguém. Ela, o dia que começou comigo, ela ficava meio receiosa de Fica tocar próximo. em mim, de ficar próximo em mim. Eu comecei a fazer um trabalho, comecei lá com os desenhos. Primeiro, a gente faz uns desenhos e criança vítima de abuso, logo ela espelha onde ela desenha, o local que ela desenha. É uma técnica antiga, mas que funciona até hoje. Comecei a trabalhar com ela e essa menina mudou de uma forma que até as pessoas que conhecem depois falou, nossa, essa menina, o que você fez? Essa menina era quieta, agora parece um papagaio, não para de falar. Olha, que maravilha. E toda vez que ela me encontra, ela vem, me abraça. E assim, aquilo você sente, poxa, missão cumprida. Tá valendo, graças a Deus. Entendeu? Tem outros também, mas isso me marca porque uma criança. Sim. Assim, uma criança, aí a gente vai falar, poxa, mas terrível esse pedófilo, né, que fez isso. A gente tem que entender que é um cara doente também. Sim. Dá repulsa, né? Mas é um cara que precisa se tratar. E é normalmente um outro lado que não se fala sobre isso, né? Não se fala. Não se fala. É a mesma coisa quando você pega, eu achei interessante, numa palestra da Thaisa, que ela disse que muitas vezes se preocupa com a mulher que foi vítima de violência doméstica, tal. Beleza. Tem que se preocupar mesmo e tem que ser a prioridade no momento. Mas tem que olhar o cara que é o violador. Ele precisa, sabe por quê? Porque ele pode largar daquela mulher e ele arrumar outra, porque geralmente esses caras têm uma facilidade de arrumar companheira, e aí ele vai fazer de novo com outra. Assim, a justiça, ela prende, bota lá, vamos supor, que dá 10 anos de cadeia pro cara que matou a mulher e fica 5. Geralmente é isso, né? Ele vai sair, e se ele não for tratado, vai fazer tudo de novo. Ele vai fazer tudo de novo. Então, não tem esse pensamento disso, de se trabalhar esse cara. Esse cara teria que sair da cadeia depois que um profissional da área de saúde mental falasse, não, ele dá para vir conviver em vida. Por quê? Porque esse cara é um cara doente, precisa trabalhar. Precisa se trabalhar. Quando você vai ver a infância desse cara. Vai ver a infância que teve. Ou ele nunca teve um não na vida, lembra que eu falei? E quando ele tem, ele surta. Entendi. Marco, você também é cristão, Sim. né? Conta pra gente, assim, como foi a sua trajetória, assim, pra você conhecer a Cristo? Qual foi o seu momento que você teve um encontro com Deus? Vixe, vamos lá. Pode beber uma água, mas conta tudo. Deixa lá. Esse dia eu até falei isso para as colegas lá no Reação. Eles falaram, não acredito que isso era assim. Era. É assim, como eu disse, eu era caçula, né? Eu digo que foi um pouquinho mimado pelas minhas irmãs, entendeu? Porque minha mãe faleceu cedo, eu era adolescente ainda. E eu morava num bairro, e quem mora em Campo Grande sabe, chamado Complexo Moreninha, que era um bairro, assim, que teve uma fama igual Pedra teve uns anos atrás, lembra? Sim. Que eu lembro quando eu cheguei aqui em Cuiabá, eu assisti a Cadeia News e falava do Pedra 90. E hoje você vê essa cidade aqui, que é o Pedra 90 Sim. hoje, né? Então era um bairro muito grande, era um conjunto habitacional, onde eles, em Campo Grande, desfavelou algum pessoal da beira dos córregos, foi uma das primeiras cidades a tirar a pessoa e desfavelar mesmo, tirar as pessoas da favela e deram casas, eu lembro que era Moreninha 3. E foi todo tipo de pessoas, né, para esse lugar. E quando nós mudamos para esse bairro, eu morava bem quase no centro, numa chácara, que era uma chácara, e depois fui morar num lugar de 16 quilômetros. Imagina isso em 82. Eu era moleque, comecei a conviver com o pessoal lá e comecei a andar com o pessoal, e era naquela época de que hoje nós chamamos de flashback, daquelas musiquinhas, do grupinho. Eu ali com 16 anos,
E conheci o pessoal. Como diz o jovem. Vivia brigando. Naquela época ainda não tinha revólver. Ainda bem, né? Era turma de gangue? Era turma de gangue. Teve uma época que tinha uma tal de turma de gangue. Era isso mesmo. Pra ser legal no meio dos caras e das meninas. Fazer parte da gangue. Fazer parte da gangue. Comecei, era briga pra lá, briga pra cá. E eu lembro que aí eu conheci um pessoal. E você sabe, pobre é dose, né? Pobre, ele começa a olhar e se ele não tem uma perspectiva de vida, ele vai fazer coisa errada. Sim. Entendeu? Por isso que, assim, projetos sociais como Reação, quando entra em uma comunidade lá no Rio mesmo, é só em comunidade, cidade de pesada. Deus, é só comunidade pesada. Você acaba não tendo essa visão de perspectiva. Puxa, eu estudava na melhor escola do centro. De repente eu estou num bairro onde todo mundo não tem como... Aí eu se envolvi com uns caras na época que roubavam moto. Olha a ideia. Adolescente. E comecei a entrar com esses caras. Até que foram presos todo mundo. Você também foi preso? Fui preso. Eu era menor, né? Quase não fiquei Fiquei acho que à tarde só. Aí você entendeu que tudo não era só brincadeira. Daqui não te digo nada. A minha mãe estava doente nessa época. A minha mãe, ela fumou muito tempo e acabou tendo um problema no pulmão. E esse problema se instalou para o rim, por falta de... Eu não sei lá, não entendo muito dessa área, não. Mas eu sei que ela já estava condenada pelos médicos. E nessa época ela nem morava em casa, ela morava com a minha irmã, porque a minha irmã tinha carro e o meu pai não tinha carro, nunca teve. Então ficava difícil ele levar. E nós morávamos 16 quilômetros lá do centro da cidade. Entendeu? Então era longe. Hoje 16 quilômetros ficou pertinho, né? Mas naquela época era longe, a gente só pegava ônibus. Então a minha irmã, que morava mais perto do centro, perto dos hospitais, e tinha carro, era mais fácil levar ela. E eu entrei nisso e fui preso. Eu lembro até hoje, levei um tanto pescoção do meu irmão mais velho, quando ele foi me buscar na delegacia. A sorte que eu falo que Deus sempre prepara. Mas Deus preparou coisa ruim? Não, eu que fui atrás da coisa ruim. Mas Deus prepara o livramento depois disso. E eu lembro que eu fui para a delegacia, roubos e furtos de automóvel, meu Deus do céu, menor. Antes já tinha tomado algumas cacetadas para a polícia, mas é por causa de briga, entendeu? Eles pegavam, botavam no carro, depois liberavam a gente. Mas aí não, aí foi um negócio mais pesado. Foi preso eu, um colega meu e mais outros 2 lá. Ficaram lá e a maioria tudo de menor. Não entregamos outro pessoal, ficamos quietos. Você é doido, entregar aquele pessoal. Aí ficamos quietos e saímos de lá. E nesse meio tempo, eu sei que eu fui preso numa semana e fiquei uma semana com vergonha da minha mãe de ir lá ver ela. Mas ela ficou sabendo? Ficou sabendo. Não, o pessoal ficou meio escondendo dela, porque ela estava doente lá na casa da minha irmã. Aí eu lembro que eu fui, aí eu falei, não. Aí minha irmã ligou, você tem que vir aqui ver a mãe, pô, ela tá perguntando de você. Você já fez essa cagada aí, não sei o quê. E todo mundo botou culpa em mim. Então, eu peguei, fui lá ver minha mãe, numa quinta-feira. Foi ver, ela me abraçou, ela falou, filho, eu te perdoo de qualquer coisa. Lembro até hoje, eu te perdoo de qualquer coisa. Mas eu sei que né? Tá um bochicho aí de alguma coisa. O pessoal aqui acha que eu sou surda, que eu não ouço o que estão falando de você. Mas a mãe te ama, você sempre foi meu caçula, meu bebê, não sei o que, não sei o que. Eu chorei, abracei ela. Beleza, fomos embora. No sábado, no domingo, no sábado para domingo, minha mãe faleceu. Nossa. Dormindo. Eu acho que ela estava esperando eu ir lá. E você sempre guardou essa mensagem que ela falou para você? Então, isso antes de conhecer a Cristo, isso me remoía muito, porque muita gente olhava para mim e falava que eu tinha jogado terra no caixão da minha mãe, pelo que eu tinha feito. Desgosto. E eu sentia culpa mesmo de ter feito isso. Mas quando eu tentava sentir culpa, eu lembrava das palavras dela, né? E eu lembro que, como aconteceu isso, todo mundo falava de mim, falava. Aí eu virei a casaca de vez. Aí a facilidade, eu consegui uma arma lá e disse que eu vou fazer um assalto. Olha a ideia. É coisa errada até. Eu vou fazer um assalto e vou embora daqui. Não conhecia lugar nenhum e disse que ia embora de lá. E o engraçado, que eu tinha uns pessoal que falavam de Cuiabá, eu falei, eu vou embora para Cuiabá.
E depois de vários anos eu vim, né? Acho que tinha para que vir para cá mesmo. Aí eu saí armado uns 3 dias e não achava nada. Não achava nada. Aí num belo domingo, eu tava com a arma lá em casa. Minha irmã pegou e falou, e eu não gostava de ir na igreja dela, porque assim, a igreja dela é uma igreja batista, mas é uma igreja tradicional. Mas antes disso, um colega meu, hoje ele é pastor lá nos Estados Unidos, James, me convidou para ir na primeira igreja batista de Campo Grande. E aí ele sabia que eu ainda sou roqueiro, eu sou músico, eu gosto de rock, essas coisas. E aí eu peguei e falei para ele falou para mim, ó, tem uma banda de rock gospel. Aí eu falei, rock, eu sei o que é gospel, eu nem imagino. Eu falei, o que é gospel? Ele pegou e falou, gospel é evangélico, evangelho, em inglês. Eu falei, tá. Aí eu não sei de onde que eu falei, bom, eu vou lá com você. Ele era muito colega meu, ele sabia todas as coisas que eu tinha feito e do jeito que eu tava vivendo. Fui lá. De repente começa aqueles caras a tocar guitarra e falar de Jesus. Eu olhei assim e falei, que povo louco. Eu tava acostumado a ir na igreja da minha irmã, só tocava hino no órgão. Entendeu? Aí eu falei, meu Deus, que povo louco, cara. E aí, a hora que acabou o evento, ele pegou e me deu uma fita cassete. Chamava Banda Selar. A Banda Selar agora tá voltando de novo. Os mesmos... Eu falo que é dinossauro, que eles os mesmos integrantes. Eu falo que eles são dinossauros. Acabei ficando amigo deles. E naquele dia tinha o pastor Ronaldo, que era o pastor de jovens lá. Ele pregou no momento. Falei, cara, o cara vai pregar agora, depois dessas músicas aí. Tá, ele pregou e falou, eu sei como Deus, como você não se sente bem na tua vida que você está vivendo, mas hoje Jesus te convida a você mudar de vida. Eu acho que naquele dia, realmente o evangelho... E eu ia na igreja com a minha irmã desde 10 anos. Sim. E ela me levava, mas eu gostava de ir lá quando os americanos vinham, porque eles falavam inglês, eu ficava... Não tinha muito compromisso. Eu queria ver os americanos lá falando inglês. Tá, nesse dia eu saí impactado de lá. Aí na hora que saí, ele comprou uma fita cassete da banda e falou, ouve. Beleza. Aí eu comecei a ouvir, isso foi mexendo comigo. Aí ele me convidou depois para ir domingo, eu não fui. Aí eu tinha armado. Antes disso, aí eu arrumei a arma e disse que ia fazer isso e ir embora de lá. No domingo, eu ia fazer isso na segunda, minha irmã me convidou, vamos na igreja hoje, mano. Eu falei, ai, Cida. E ainda fui tirando sarro nela. Ela me deu uma bíblia preta, falei, essa rapadura do lado aqui. Que meus colegas falavam, né? O povo crente anda com essa rapadura preta do lado. E fui brincando, né, com isso nela. Naquele dia, aquela igreja tradicional de tudo, que não podia nem bater palma, o pastor prega, e parece que era só pra mim. Parece que ele olhava pra mim e falava, você, Marcos, você precisa mudar de vida. E naquele dia ele falou, eu não vou fazer apelo hoje. Ele falou, desse jeito. Eu vou estar lá na porta. Se isso tocou no seu coração, conversa comigo. Quando eu vi, dei por mim, eu estava abraçando ele, chorando lá na porta. Olha. Daquele dia eu nunca mais deixei. Esse período que eu passei ruim, com depressão, não deixei o evangelho. Nunca deixei de acreditar que Cristo mudou a minha vida a partir daquele dia. Lá em Campo Grande, que foi uma semana antes do Dia das Mães, de 1992. Glória a Deus. Para mim, achar a data, eu tenho que ir lá voltar o calendário para ver. Mas eu sei que foi uma semana antes do Dia das Mães, porque no Dia das Mães já estavam os jovens todos lá em casa me chamando para fazer serenata para as mães. Aí, como não tinha mãe, fui fazer serenata para minha irmã mais velha que me levou. Assim. E depois da minha salvação, a minha família toda foi pro evangelho. Meus irmãos todos que não eram. Porque, assim, se a ovelha negra foi... Assim, então a gente precisa ir. A gente precisa ir. E, assim, eu lembro que... E, assim, o meu amigo que participou da bagunça comigo, eu acabei levando ele. Glória a Deus. E, ó, uma coisa interessante. Eu era jurado por um chefe de uma gangue lá do bairro, que era Moreninha 3. Aí, um dia eu tava com o menino da igreja, ele jogou uma pedra desse tamanho, assim. Quase acertou o menino. Aí depois ele chegou e aí, Marcão, não sei o quê. Aí ele viu com a Bíblia, ele olhou, você é crente agora? Eu falei, sou. Ele pegou e falou, tá bom, vai em paz, cara.
Olha o respeito, né? Nunca mais ele falou nada. Você viu que a sua transformação converteu outras pessoas, né? Porque eu falo que a maior evangelho que a gente pode pregar para alguém é o que a gente vive, né? Tem até uma frase que recentemente eu vi numa palestra que eu fui, é de algum, eu não sei se é algum padre, alguém que falou assim, é uma frase antiga, e essa pessoa citou, não me recordo quem foi a pessoa, o autor dessa frase, que fala assim, que você tenha que ter uma vida conforme a palavra de Deus, né? Porque talvez alguém a única evangelho que a pessoa vai ler é a sua vida. Né? Então, eu acredito assim que quando você fala que a pessoa viu e largou de mão, que ele viu que você realmente tinha uma vida, porque uma coisa é você falar que a sua vida vai mudar, outra coisa é a pessoa reconhecer que a sua vida foi transformada, né? Então, eu acredito que esse é o maior, esse o verdadeiro evangelho que converte as pessoas, né? Sim, eu nunca deixei assim, mesmo no meio do tempo da depressão, o que me fazia lutar é sempre saber que, mesmo questionando, falar, poxa Deus, por que eu estou passando por isso? Sim. Hoje eu entendo por que eu passei por aquilo, porque eu precisava ainda ser transformado. Deus também tinha algo maior para você. Sabe qual, assim, às vezes as pessoas acham, eu me converti e mudou, acabou. Não é passe de mágica. Conversão, até a volta de Cristo, a conversão, ela é todo dia. Todo dia. Você vai tirando alguma coisa da sua vida. E assim, eu sempre falo e sempre dou crédito que foi Deus que colocou todas essas pessoas no meu caminho para mim ter chegado aqui. Assim, o pessoal uma vez me perguntaram, mas se você voltasse lá, você tinha casado, tal, eu falei, tudo foi se arrependido, né? Eu falei, não, eu nunca me arrependi de ter casado. Não, eu acho que o que eu sou hoje foi tudo criado a partir do que eu vivi. Então, isso foi a construção da minha vida, a construção do meu caráter. Agora, a pergunta poderia ter sido diferente, né? Seu casamento poderia ter sido diferente se você se conhecesse. Sim, com certeza. Há 25 anos atrás? Com certeza. Então, não é uma fórmula, porque as pessoas falam assim, né? Você se reencontrou depois disso, tá? Mas e se você tivesse reencontrado antes, né? Eu acredito ter sido diferente, né? Eu não tenho dúvidas de que se a mãe dos meus filhos não tivessem desistido, nós estaríamos casados até hoje. Sim. E talvez, eu já estava na faculdade, talvez, eu sempre falo para minha filha, sua mãe perdeu o melhor de mim. Porque agora você está na melhor versão. Eu estou na minha melhor versão. Aí é um próximo. Hoje pode ser seu livro, tá? Entendeu? Minha melhor versão. Pode escrever o livro aí, ó. Depois vem aqui pra gente conversar. É verdade. Aí, ó, já deu um start. Minha melhor versão. E muito interessante essa forma como você teve você se achegou, né, a Deus, assim, porque Deus, ele é multiforme, né? Eu vejo assim, você estava num lugar, mas ali não estava no momento te causando nenhuma reação. Deus te tirou dali, te levou para um lugar que você gostava, te atraiu, olha que legal, né? Quebrantou seu coração e te levou para o mesmo lugar de origem. Verdade. Não é? Verdade. E depois fez toda essa transformação. Verdade. É muito legal. Assim, eu tive que sair de Campo Grande para chegar em Cuiabá para encontrar realmente quem eu sou. Sim. Assim, eu sempre falava, porque queira ou não queira, para quem é caseiro, para quem é familiar, a família é a coisa mais preciosa que ele tem. E eu sempre dizia, né, poxa, eu tive que perder a coisa mais importante da minha vida, que era aquele convívio familiar. Não, que família ainda continua sendo meus filhos. Para que eu conseguisse me entender, me conhecer, mudar, entendeu? Eu sempre peço a Deus, hoje eu quero ser melhor que ontem. Amanhã eu quero ser melhor. E assim, às vezes a gente se pega, porque o ser humano, se ele deixar, ele é. Porque essa é a nossa natureza. Nossa natureza é ego. Por isso que eu não acredito muito em algumas teorias da psicologia, tipo, eu gosto muito da teoria de alguns humanistas que colocam o homem como centro e tal, mas eu não concordo com o homem nasce bom.
Não nasce bom. A nossa raiz é pecaminosa. Sim. E a nossa Assim, raiz e quando a é gente nova. fala isso, eles falam que não, você está falando de religião. Não. O homem não nasce bom. Não, É por você isso. quer ver, Você já viu uma criança dentro da creche? Por que ela morde outra? Por que ela bispa? Por que ela arranha? Ela sabe que é errado? Não. Sim. O Não dia a sabe. dia já nos mostra. Ela não sabe que é errado. Sim. Mas é a maldade já dentro do Sim. ser humano. E é por isso que Entendeu? a gente precisa de Deus. Por isso, para que nós consigamos entender que nós precisamos de transformação, precisamos de mudança, precisamos mudar a nossa vida. E assim, eu dou glória a Deus por tudo que eu passei. Para poder, sou um cara perfeito? Deus do livre, sou um cara muito cheio de problemas. Eu sempre falo pro pessoal, é assim, às vezes eu ouvo as pessoas discutindo por pouco, e quando chega casal para atender, e você olha, obrigado por causa de uma louça, obrigado por causa disso. As pessoas procuram, eu sempre falo que a vida é a coisa mais fácil de se viver. É fácil de se viver. Gente, sabe eu por faço quê? isso. Olha, ainda bem que eu tô ouvindo de um... Se você colocar biblicamente, você não está carregando seu fardo. Sim. Você está carregando o fardo de quem? De quem que você está carregando o fardo? Qual é o fardo que você está com ele? Do outro? Não. Jesus fala o quê? Que o fardo dele é leve. Que o fardo dele é suave. leve. E ele carrega o nosso. Ele carrega o nosso. Então o nosso é suave. Eu falo isso direto. Gente, a vida não é... Não é a gente que complica. É a gente que complica. A gente porque complica uma coisa tão a gente complica simples. porque tem mania de ficar em busca de solução. Briga por Sim. qualquer coisa. Tão simples viver. E eu resolvi viver simples. Que bom. Assim, olha, hoje, até o pessoal até brincaram comigo lá no churrasco onde eu tava. Falaram, Marcos, você tá com esse carro velho ainda. Você tem condição já de comprar um carro novo? Eu falei, calma, que não chegou a hora. Sim. Eu tenho outras prioridades agora. E aí eu falei, no meu caderninho tá lá, até nesse meio do ano eu vou comprar um carro. E o carro que eu já escolhi para mim é um Kicks. Eu sou apaixonado por aquele carro, entendeu? E assim eu falei, não, eu tenho um Celta antigo, que me dá trabalho, me dá conta, mas ele me leva para qualquer lugar. E assim, Marco, uma coisa que é muito interessante é as pessoas terem como uma visão de vida e uma realidade. A gente tem um mau hábito de enxergar a necessidade que o outro tem. Sim. Porque cada um tem a sua prioridade. Sim. Tem uns que passam o final de semana gastando com cerveja e picanha. Sim. É a realidade dele. Como que eu vou falar para ele que ele precisa parar de fazer isso para ele poder viajar mais? Sim. Está nos planos dele ele poder viajar mais? Ou ele quer viajar? Ele quer viajar mais? É o que você acabou de falar. A pessoa olha e fala, você precisa. Então a pessoa, ela gasta tempo tentando enxergar o que o outro necessita para a vida dele. Mas cada um tem uma prioridade de vida. As pessoas reclamam demais. Eu ganho um salário mínimo, eu tenho que dar graças a Deus que eu ganho um salário mínimo. Porque tem gente que não ganha salário nenhum e vive passando fome. Entendeu? Eu ganho tanto. Eu não tenho um carro que o fulano tem. Cara, eu dou graças a Deus de ter isso que eu tenho agora. Sabe por quê? Quando você é fiel no pouco, você vai chegar ao muito também. Entendeu? Então, as pessoas querem queimar etapas. Elas querem chegar no 10º andar sem passar pelo primeiro. Todo ser humano tem esse defeito. Aí entra a questão da frustração, né? Sim. Porque muitas pessoas frustradas. Não posso comprar um carro, mas eu vou me endividar porque eu vou dar conta. Você sabe por que as pessoas se frustram? Por criar expectativas. O ser humano não pode fazer isso. Você entra num relacionamento, você cria expectativa. Idealiza. Você sabe o que é expectativa? Você idealiza aquilo que você quer. Isso mesmo. Não aquilo que o outro pode dar. Isso. Aí o outro não vai te corresponder. Você se frustra. Ainda culpa o outro. E ainda culpa o outro. Não, a culpa é sua. Você que idealizou uma coisa que não existe. E dá pra gente viver assim, sem essas expectativas? Como viver sem essas expectativas? Claro, a gente tem que viver ser realista. Eu sempre falo que Jung falava de questão da paixão, né? Casais, eles começam a se relacionar assim. Se fala que a paixão, ela vai de 1 ano, no máximo 2, ela acaba. Ela esfria.
Então aí, ó, tem que casar Ela depois acaba. dos 2 anos. Porque aí vai Vamos ver lá. se é amor ou paixão. Mas para você amar, você precisa da paixão. É. Entendeu? Não sei. A paixão é muito parecido como tem alguns teóricos que dizem que a paixão é igual a história da princesa e o sapo. Ah. A princesa chega, ela olha o sapo e ela fala: se eu beijar o sapo, ele vai virar príncipe, eu vou casar com ele. Aí ela casa com o sapo, dá um beijo no sapo E vira príncipe. e vira príncipe. Na vida real ele continua sapo. Você casou com o sapo, você vai viver com o sapo. Ou seja, né, na minha visão de leiga, eu idealizei, mas assim, o cara não é, mas eu idealizei. Eu caso, eu transformo ele, eu deixo ele do jeito que eu quero. Maior Né? erro. Aí a pessoa casa, as pessoas se conhecem 6 meses, tá querendo casar, mas que loucura. Vai conhecer a pessoa primeiro, conhecer a família, conhecer os projetos. Se você tem um projeto brincando, de ir a Marte, ele tem um projeto de ir para Poconé. Nenhum tá errado, porém. Cada não um vai tem seu bater, projeto. né? Não vai. Entendeu? Julgo desigual. É. Então as pessoas não dialogam antes de casar. Elas casam na paixão. E casar, Idealiza, né? sim. E casar na paixão tem esse grande erro, mas a paixão é necessária. Sim. Sabe por quê? Porque quando acabar a paixão, aí vem o amor. E por mais que as pessoas dizem aí no mundo, amor não é sentimento. É. Amor é decisão. É verdade. Ou você decide amar alguém. Isso é uma decisão. Porque se fosse sentimento, era uma coisa... Depois um tempo passa, porque o sentimento muda. Hoje eu sinto tristeza, à noite estou sentindo alegria. Sim. E aí, quer dizer que É uma amanhã eu acordei decisão. sem ter esse sentimento, vou largar. E eu sempre falo que amor não acaba. Muita gente briga comigo por causa disso. Amor, ele se transforma. Por isso que eu falei que, para mim, o contrário de amor não é ódio, não é raiva, não é rancor, não é mágoa. É egoísmo. Papai dizia. Indiferença. Egoísmo e indiferença. Uma pessoa que é egoísta, ela é incapaz de amar É alguém. verdade. Porque ela só pensa Pensa nela. nela. Ela só pensa nela. O bem dela. Geralmente o bem-estar esses maridos, eu amo minha esposa e não sei o que, vai lá e mata ela. Que ama, ele ama ele. Meu pai dizia assim que depois de um certo tempo o amor ele virou um respeito, uma admiração. Sim, sabe por quê? Porque a gente fala de amor ágape, que é o amor perfeito, que é difícil chegar lá, entendeu? O amor filéu, que é o amor de irmão, entendeu? Todos esses amores tem que ter dentro de qualquer relacionamento. Sim. E aí vem o amor eros, que é dentro do casal. Um dia esse amor vai acabar. Um dia, se você envelhecer do lado de alguém, e se seu esposo sofrer um acidente e não poder mais ter nada, será que a questão sexual é só sexo? Não. Então, esses amores, você tem que entender que o amor ele tem que ser algo que, independente das condições que você viva, você tem que, se você fez uma escolha, você tem que continuar com aquela escolha. Se você decidiu aquilo, você tem que decidir continuar com aquela decisão. Agora, tem pessoas que, na realidade, elas se apaixonam e depois casam por motivos errados. Pessoas que casam para ter uma vida boa, pessoas que casam porque são dependentes emocionais e não conseguem ficar sozinha. Entendeu? Essa Que semana tem muito hoje em dia. teve o anúncio, né, da separação da Sabrina Sato com o esposo dela, e ele Nem escreveu, sabia. uma frase assim que me chamou a atenção. Ele fez um texto falando que eles são amigos, tal, tem a filha, tal. Aí ele escreveu assim: nós temos valores, prioridades e alguma palavra lá que eu não me lembro, diferentes. Ele falou tudo. Você vai ficar com uma pessoa que ela tem um valor diferente do seu, prioridades diferentes da sua, valores, né, de família, uma hora não vai dar certo. Aí vai ficar um bom período, o que muita gente faz, tentando encaixar, tentando dar certo, tentando encaixar, mas na verdade... Se você me falar, mas isso tem salvação? Tem. Claro, Mas as pessoas... renúncias, né? Isso, as muita pessoas renúncia. têm que ter... Porque não é transformar o outro para se Não. encaixar na minha vida, nem a Não. minha vida se O encaixar que no eu outro. falei? É o Tem que ter um equilíbrio. equilíbrio. Ah, Agora cedo existem os pouquinho extremos, aqui, né? cede um pouquinho ali, vai. Sim, eu gosto disso e eu quero fazer isso.
Eu gosto disso, quero fazer isso. Mas então, vamos colocar em si. Vamos dar exemplo. Eu gosto de ir pra minha bolinha, eu gosto de sair com as minhas colegas, beleza. Quem que vai ficar com as crianças? Então vamos dividir isso para que os dois não sofram. Mas as pessoas não têm. Lembra que eu falei do egoísmo? O egoísmo é quem nasce com, a gente fala, brinca, né, no nosso grupo de mulheres, que nasce com o espírito de Gabriela. Eu nasci assim, eu nasci assim, vou viver assim, mas ninguém muda. Não, eu não mudo. Mudar dói. Sim. Você sai da sua zona de conforto ali. Mudar dói. Tem muita gente que utiliza disso como fuga, como um jeito de se proteger naquilo que ele tem medo de entrar. Quando o paciente chega no consultório, uma das coisas mais difíceis é retirar isso dele, entendeu? Quando um paciente desiste, e eles acham que ele engana a gente. Quando ele começa a botar são todos iguais. Começa, doutor, eu não posso ir hoje. Doutor, o carro quebrou. Doutor, choveu demais. Doutor, de repente, doutor, eu não posso mais ir nesse horário. Eu vou dar um tempo, tá? Sabe por que ela fez isso? Porque quando mexeu na ferida, ela não quis tratar a ferida. Mas isso acontece também com a conversão, né? A partir a palavra de Deus, ela transforma. Então, a partir do momento que a palavra de Deus vai entrando e vai nos transformando, a gente vai pegando repúdio, porque você fala assim, vai doendo, tá machucando, tá revelando coisa de nós mesmos. Então, com a psicologia, eu creio assim, né? Que a pessoa, ela vê que encontrou uma ferida e falou, não, aqui não. Você já ralou, teve ralar? Sim. Alguma vez já caiu de moto e teve aqueles ralados? Eu já ralei a cara, assim. Você já caiu? Você, o colega que tá nos filmando? Nunca andou de moto? Já viu aquelas raladuras de moto? Aquelas que rala aqui, rala aqui. Chega a ficar branco. Aquilo para tratar tem que fazer curativo todos os dias. E pensa, eu já ralei. Pensa um trem que dói. Dizem que dói muito. Um trem que arde. E queimadura, então? As pessoas queimam. Eu trabalhei no pronto-socorro e tinha a área de queimados lá. E às vezes eu era administrativo, ia levar alguma coisa, eu olhava aquele pessoal com o corpo todo assim, quando ia fazer curativo, tinha uns que tinha que ser sedado porque não aguentava a dor. Quando você trabalha um trauma de infância ou qualquer... Imagina fazer uma criança, uma mulher adulta lembrar que ela foi abusada pelo avô, pelo tio, ou até às vezes pelo pai. Algo que ela não quer mais nem lembrar. Não, tem uma nomenclatura na psicanálise que eu não sei por que o pessoal usou que recalque é inveja, não tem nada a ver com isso. Recalque é uma palavra da psicanálise que ela funciona o seguinte: quando algo te faz sofrer, vamos supor, você tem uma lembrança que tudo que você viveu na vida desde quando nasceu está na sua cabeça. Só que está lá no seu inconsciente, entendeu? E para acessar lá, às vezes, só que atrapalha a sua vida. Sim. Às vezes a mulher casa e tem dificuldade no relacionamento com o marido. Às vezes ela se assusta, dificuldade em relação sexual e não sabe o que é. Aí quando você vai tratar, vai descobrir que ela foi abusada quando era criança. E não tratou isso. E não tratou porque não sabia, né? Nunca se preocupou com isso. Não sabia que alguns sofrimentos eram por conta disso. E aí você pega uma pessoa dessa e começa a tratar ela. É muito dolorido para ela lembrar disso. E o recalque, ele funciona o seguinte: quando quando essa coisa vai voltar para sua mente, ele vem e bloqueia. É isso que eu ia falar. Tem algo que eu não sei o nome, lógico, né? Que fala assim na psicologia que quando a pessoa tem um trauma muito grande, o próprio cérebro bloqueia ela de lembrar daquilo. É esse que é o recalque. Bloqueia de lembrar. Porque, assim, a gente tem que entender que o cérebro ele é muito inteligente. Então, para você não sofrer, ele bloqueia. Entendi. Primeira coisa que você chega para um adulto e fala... primeira coisa que a mulher, quando ela é abusada, é perguntar para ela qual que é a última... Assim, a primeira lembrança que você tem da infância. Ela vai falar com 9 anos. Uai, com 9 anos? Não lembra de uma mais antes? Não. Apagado, não consigo lembrar. Entendi. Por quê? O que isso foi? Tá lá bloqueado. Entendi. Bom, foi um bate-papo muito legal, Marco.
tem alguma mensagem que você gostaria de deixar antes da gente encerrar? Sandra também depois deixa uma mensagem aí. Tá. Primeiro agradecer vocês pelo privilégio de estar aqui podendo contar um pouquinho da minha experiência de vida, entendeu? Deixar um recado pessoal que procure atendimento psicológico, não deixa chegar ao extremo. Eu sempre falo que psicologia no Brasil tinha que ser saúde preventiva, e as pessoas só vão em casa de urgência quando não tem mais o que fazer na vida. Já procurou tudo quanto é lugar e não se encontrou. O ser humano precisa se encontrar, precisa entender que a nossa psique, ela faz parte do nosso corpo, mas ela também sofre algumas doenças, que nós chamamos de doenças da alma, né? Entender, as pessoas que têm alguém por perto que está passando por problemas, não julgue, que o julgamento é o pior de tudo. E assim, nosso meio cristão, muita gente, eu já ouvi muito disso, até quando eu estava com depressão, o Marcos está endemoniado. Não, gente, não é demônio. Eu até entendo que o demônio pode se apropriar de alguém com algum problema espiritual ou mental, mas não é. É algo, às vezes, problemas que foram gerados durante a vida. Esse mundo é muito competitivo, nós precisamos trabalhar isso. Procure terapia, mesmo se você achar que não tem nada, procure, porque eu já vi muita gente que foi para terapia achando que não tinha nada e se descobriu realmente, entendeu? A vida foi tinha algumas dores psicossomáticas que acabam vindo para o corpo, que achava, vai no médico, não descobre nada, e aí foi ver que era emocional. Algum trauma. Alguém quiser procurar o Projeto Cuidar, vai lá, conversa com as meninas lá. Uma coisa que eu não disse, esse telefone que eu dei, ele funciona só quinta à tarde e sexta à tarde. Dos outros dias não tem quem atendê-lo. E uma coisa que eu sempre digo quando você se planeja, quando você tem uma visão de querer mudar de vida, né, de querer algo melhor. E eu tenho uma frase que eu sempre falo que às vezes os piores momentos da sua vida, quando você tem metas, vai se tornar combustível para os melhores momentos da sua vida. Os piores vai transformar de combustível, porque eu sempre falo que as coisas ruins você tem que olhar para trás, e as coisas boas você tem que continuar, as coisas ruins você tem que usar como exemplo para nunca mais entrar naquilo ali. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu creio assim que foi de muita coragem sua de poder participar e falar de momentos de vulnerabilidade, porque a gente falar só daquilo que é positivão, né, aquilo que deu tudo certo, é fácil. Mas aqui você conseguiu expor para nós e para quem está assistindo aqui na nossa audiência, momentos de vulnerabilidade, momentos de fraqueza, momentos assim que talvez você nem imaginaria que poderia tocar nesse assunto, né? Sim. Então, assim, eu agradeço muito a sua participação. Eu acredito que você que está acompanhando foi muito edificado com a sua história, né? E acredito que a gente ainda vai ter muitas boas histórias pela frente a seu respeito, porque uma pessoa que tem metas, planejamento, está no caminho de Deus e vivendo com propósito, porque o seu projeto é lindo. Ajudar o outro é algo que a própria Bíblia diz, tem a palavra que diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriará, mas não falou de todos. Então, né, que você continua sendo assim, os poucos que ainda vão se importar com os outros. Eu queria eu não falei meu telefone. Pode falar seu telefone. Quem quiser procurar atendimento psicológico, esse telefone. E uma indicação também, às vezes, o meu de profissional é 92020506. É bem fácil, 92020506. Aí pode mandar mensagem lá, me segue lá no Instagram, tá? Mesmo no privado, manda o pedido lá, que eu vou lá e aceito. E que Deus possa abençoar todos nós. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E você que está em casa, que está assistindo aí, aproveita a chance, né? Se conhece alguém, a gente já falou que
o doutor já acabou de falar, que esteja precisando dessa ajuda, aproveita aí o projeto, né, que é um projeto tão bonito, tão eficaz, e vai lá e se trate, se cuide, né? Nós temos, eu queria até mencionar o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro podcast, que também foi falado sobre identidade. É verdade. Né? Que dá para você aí juntar, porque a gente cuida corpo e cuida também a alma, né? Então, assim, dá para você voltar lá também, dar uma olhada, e é isso. Foi maravilhoso. É isso aí, pessoal. Bom, nós chegamos ao fim de mais um podcast. Por nós, a gente ficaria aqui por mais horas, né, conversando, mas eu acredito que você sempre será bem-vindo para vir aqui compartilhar conosco outras vezes que você quiser. Tranquilo. Tá bom? E você que acompanhou aqui até o final, muito obrigado por você ter assistido, porque eu tenho certeza que outras pessoas também precisam conhecer um pouco dessa história do Marco, de tudo aquilo que ele faz e daquilo que ele hoje proporcionou para a gente. Então, compartilhe esse vídeo para outras pessoas e não se esqueça, você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, clica aí no sininho e a gente se vê até na próxima quarta. Tchau, tchau.